melhor amigo, seu herói preferido, sempre está ao seu lado. Feliz Dia dos Pais. Meu nome é Matheus, sou aqui de Duque de Caxias, sou ouvinte da Rádio Rio de Janeiro e quero desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, a rádio que toda a família pode ouvir. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Quer ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro? Ligue 21 3386 1422. Repetindo, 21 3386 1422. Você também pode se cadastrar pelo site radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Anote aí, radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Agora, se você já faz parte do Clube da Fraternidade e não recebeu o boleto por uma ou outra razão, pode ligar 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem conta em banco e não sabe como encaminhar a sua contribuição? Mande o WhatsApp para o número 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem dúvidas ou deseja informações sobre o Clube da Fraternidade? Agora você já sabe. Ligue 21 3386 1422 ou acesse radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, 50 anos no ar. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Atenção, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, não corra risco com seu veículo desprotegido, pois o índice de roubo e furto no estado do Rio tem aumentado. Contra esse e outros imprevistos, você pode contar com os benefícios da Bem Brasil Associação de Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão total ou parcial, perda total, assistência 24 horas com reboque, assistência PET e residencial. Monitore seu veículo com o app Bem Brasil no celular e garanta vários benefícios. Você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, pode ter todas essas vantagens e ainda com desconto de 30% na adesão. Ligue agora mesmo ou mande um WhatsApp para 21 964 39 27 12. Repetindo, 21 964 39 27 12. Bem Brasil, protegendo o seu bem como ninguém. Se liga, espírito, esse é o nome do programa da Rádio Rio de Janeiro, dessa vez não na rádio, mas no YouTube, no nosso canal. Então segue lá o canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube e acompanhe com a gente a investigação da história do espiritismo. Se liga, espírito, é a Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. A Rádio Rio de Janeiro vem enfrentando grandes dificuldades por conta da queda nas contribuições. A emissora da Fraternidade precisa e muito de você. Sua contribuição é fundamental para que a Rádio Rio de Janeiro possa continuar levando ao ar uma palavra amiga, informação de qualidade e mensagens de conforto, esperança e fé. Verifique, por favor, se você recebeu e efetuou a sua colaboração através do boleto do Clube da Fraternidade. Se preferir, faça um depósito bancário ou Pix em uma das contas disponíveis no site radioriodejaneiro.digital. Para mais informações, ligue 21 3386 1422. Repetindo, 21 3386 1422. Juntos somos mais. A Rádio Rio de Janeiro, que toda a família pode ouvir, conta com você. Agradecemos a sua contribuição. Janeiro, 50 anos. Rádio Rio de Janeiro, ponto digital. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Doze horas. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. A partir de agora, você pergunta e a gente responde.
Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. O nosso convidado da tarde de hoje, alternando com o Mauro, temos aqui o Antônio de Pádua para conversar com você sobre doutrina espírita. Dúvidas que você tiver a respeito da doutrina espírita, você pode nos perguntar. Não que saibamos tudo, o Antônio não sabe tudo, eu não sei tudo, mas temos algumas informações, alguns conhecimentos e vamos dividir com você o que soubermos. Para tanto, você precisa fazer contato conosco pelo nosso telefone fixo, que a Sheila, hoje de volta de férias, aguardando a sua ligação, 3386-1400 é o nosso telefone fixo. Você pode também fazer perguntas pelo WhatsApp, 98486-7633, além do YouTube e do Facebook, que nós estamos em lives nessas duas plataformas, o YouTube e o Facebook. E temos ainda o site da rádio, que é o Rádio Rio de Janeiro .digital, onde você poderá também ver, ouvir o nosso programa, tanto ver quanto ouvir. Se você clicar lá no Rádio Rio de Janeiro .digital, no alto da tela à direita, vai ter lá ouça ou assista ao vivo. E aí você poderá clicar numa das opções e ver ou ouvir somente o nosso programa pela internet. Mais uma vez, lembramos da importância de você dar o like, compartilhar, ou dislike, se você não gostar, obviamente. Mas de você compartilhar, convidar amigos. E nós lembramos, mais uma vez, a nossa proposta, ou nosso desafio, de conseguirmos 100 mil inscritos no YouTube até outubro. Gente, faltam poucos meses. Nós hoje estamos em agosto, setembro e outubro. 3 meses para fazermos para cumprirmos esse desafio, de conseguirmos aí, cada um de nós, inscritos, conseguir 3 ou mais pessoas para se inscrever na nossa página no YouTube. A página da Rádio Rio de Janeiro na plataforma do YouTube. Então é importante que você venha conosco, participar conosco desse projeto. Lembramos que nós divulgamos doutrina espírita, divulgamos doutrina cristã, temos um cuidado de publicar, de divulgar coisas saudáveis, coisas que edificam, coisas que ajudam aos nossos ouvintes. Por isso é importante você nos ajudar nessa divulgação. Lembramos também, nem sempre conseguimos responder a todas as questões, algumas sempre ficam, e você pode mandar questões também durante a semana, não precisa ser só agora. Você pode mandar a questão qualquer outro dia, para o 3386-1400 ou para o 98486-7633 e dizendo para o programa Respondendo aos Ouvintes, ou para o programa Analisando os Fatos, ou para o Ouvindo Você, enfim, para o programa que você queira fazer alguma pergunta, você pode, na sua questão, endereçar para o programa e as nossas recepcionistas aqui vão encaminhar para os respectivos programas. Então vem participar conosco. É muito importante e indispensável a sua presença entre nós. Nós temos aqui algumas questões que ficaram da semana passada e outras que chegaram inclusive hoje pela manhã, e uma é da Dalva lá de Padre Miguel. Ela pergunta se a gente poderia explicar a questão 136, letras A e B do Livro dos Espíritos. Afinal, a alma independe do fluido vital? E aí eu vou ler aqui a questão e passar aqui para o Antônio de Pádua para ele responder as questões. Eu vou pegar o caput, digamos assim, do artigo e depois as perguntas A e B. Na pergunta 136, ela diz, a alma independe do princípio vital? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem, o corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Comente aí, Antônio, para a nossa Dalva lá de Padre Miguel. Realmente o que cabe aqui, pode variar a interpretação de pessoa a pessoa, mas se nós formos usar o conceito que Allan Kardec definiu para o que é a alma,
E a pergunta está aqui, a alma, não está escrito se o espírito depende do princípio vital. Então Kardec definiu o espírito e a alma como duas entidades diferentes. O espírito é o espírito, é o princípio espiritual. Agora a alma é o espírito encarnado. Ou seja, então se a alma sendo um espírito encarnado, realmente o espírito se transformar numa alma, ou seja, pelo encarnar, ele vai depender de duas coisas em princípio. Do corpo, porque sem o corpo não tem encarnação. E segundo, para que esse corpo consiga viver um certo tempo aqui no planeta, ele precisa da ação do fluido, do princípio vital, do fluido vital. Então, interpretando aqui como alma nesse sentido, eu acho que a alma depende, porque se não houver o princípio vital, o corpo não vive, então não é mais alma, é um espírito, volta à condição de espírito. A resposta aqui realmente não é muito elucidativa, vamos admitir isso, né? O corpo não é mais que um envoltório, repetimos-lo constantemente. Realmente o corpo é um envoltório, mas ele não diz sim nem não em relação à dependência, que é isso que talvez o ouvinte esteja pedindo, para isso que ela está pedindo um esclarecimento, né? Que dependência é essa? Ele não respondeu que isso depende ou não depende. Então, no meu ponto de vista, depende, porque para se transformar em alma, o espírito se transformar em alma, ele depende dessas duas coisas básicas, do corpo e do fluido vital, o princípio vital, do pretérito, como quer que queiram chamar. Lembrando, Dalva, que o autor está separando bem aqui as duas coisas. Alma, as duas coisas, como se fossem duas coisas, tá? As duas posições, as duas situações. Alma e espírito. Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, separa lá, explica que para a doutrina espírita, para o Livro dos Espíritos, a alma seria o espírito encarnado. Então, quando falarmos de alma, vamos falar de espírito encarnado. Então, quando fala aqui, quando ele pergunta, a alma independe do princípio vital? Independe, não. Como alma encarnada, ela precisa do corpo que precisa de fluido vital. Então, isso é um ponto. Agora, se nós falarmos como espírito, é um outro processo, certo? É por isso que eu disse que não está muito clara aqui a resposta. Você tem que se basear no que Kardec disse lá na introdução. Se ele perguntasse, o espírito depende? Não, que o espírito pode continuar na espiritualidade lá internamente, não precisa de fluido vital, nem corpo, precisa de nada. Mas como ela falou, a pergunta é alma, eu entendo assim, não sei. Aqui me dá a impressão de que há uma certa confusão entre alma e espírito. Eu acho que a resposta é uma boa, não quero criticar nenhum espírito, mas ele poderia ser mais esclarecedor. Não, mas é sempre ter explicado mais. Ele confiou muito. Se aprofundado um pouco mais. Ele confiou muito, talvez, na nossa capacidade de entendimento. Entender. Então, não sei. O que você falou, a gente não sabe tudo, né? Eu me baseio naquilo que eu acho que é o mais simples, né? Mas por isso que eu penso que depende, sim. Como ele não disse nem sim nem não, eu fico com a minha resposta. E na letra A, ele pergunta, pode o corpo existir sem a alma? E aí o espírito responde, pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois de essa união haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Exatamente, o que ele está dizendo aqui tem lógica. Se seguimos esse mesmo princípio conceitual de que a alma é um espírito encarnado e precisa do corpo para viver, vamos admitir agora a função inversa. Se o corpo depende de uma alma para viver, para utilizar-se do fluido vital, o corpo depende sim, porque sem a alma não há como o corpo viver. Então pode, assim, não é chamar de vida, é uma existência do corpo sem a alma. É uma existência orgânica, bioquímica. São as reações bioquímicas que estão se processando no organismo do corpo que vão por um certo tempo funcionar, até que deixe de funcionar. Primeiro porque falta de alimentação. Simples assim, porque essas reações bioquímicas precisam de combustível para se suceder. Né? No próprio Livro dos Espíritos, Kardec explica que existe nascituro sem alma. Naquela gravidez, nenhum espírito
se está designado para aquele corpo. Ou desistiu lá o que for, mas fica lá. E o corpo continua vivendo na útero materno, porque ali tem alimento. Então as reações químicas estão sendo abastecidas. No momento que ele nasce, que cessa a alimentação, ele morre, porque não tem mais o fluido vital, não tem a alma ali. Então é bem possível, não. Com certeza pode existir por curto período. O espírito, o corpo, sem alma, sem fluido vital, pode, mas por um período muito curto. E na letra B ele pergunta o que seria o nosso corpo se não tivesse alma. Eu queria dizer que uma simples massa, sem a inteligência, porque é que tudo o que quiserdes, exceto um homem. Quer dizer, não dá para ser uma vida inteligente, porque a inteligência está no espírito, que é encarnado, chama-se alma. O corpo por si só é uma junção de vários elementos químicos, formando uma massa que sobrevive mecanicamente em função das reações químicas que se processam nele. Mas isso não dá inteligência a ninguém, só se nós somos ultramaterialistas e acharmos que, como muitos acham, né, que a inteligência, os sentimentos, as emoções, todas estão ligadas ao próprio corpo material. Mas isso é uma questão de materialistas. Né? Nós não somos materialistas, somos espiritualistas. Então nós fazemos essa distinção do que é o corpo e do que é o espírito. Quando os dois se juntam, vira uma alma encarnada. É isso aí. Perfeito. E o Francisco Thyssen, lá de Petrópolis, faz uma questão aqui filosófica, assim, de alta profundidade para a gente repensar aqui com ele. Ele diz, eu sou espírita, mas tenho dificuldade em entender que Deus se autocriou. Que certeza podemos ter até de maneira científica? Temos umas coisas que é melhor não se falar para não complicar ainda mais. Penso que ainda vamos chegar a essa conclusão sem simplesmente dizer autocriação. Olha só, Danilo, tem uma parte que ele fala aí para não se complicar, um pouquinho antes, né? Como é que ele fala aí que certeza podemos ter de maneira científica dessa autocriação? Eu sou espírita e tenho dificuldade em entender que Deus se autocriou. Veja bem, só de você já ter uma dificuldade de entender é um sinal muito grande de progresso para você. Para todos nós aqui que vivemos essa época, vivemos esse século que estamos vivendo, nós já conseguimos imaginar e pensar assim, puxa vida, isso eu não consigo entender. E nós ficamos buscando uma solução para aquilo, com base em tudo aquilo que a gente já conhece. Mas não foi assim no passado. Nós que somos espíritas, né, aceitamos a reencarnação, sabemos que muito lá no passado nós tínhamos uma ideia de Deus completamente diferente do que temos hoje. Nós já fomos admiradores daqueles deuses de Tótem, aqueles deuses do Egito, aqueles deuses da Babilônia, da Assíria, da Grécia, de Roma, diversos deuses, aliás, em vez de um deus para cada coisa. Admitimos para eles, às vezes, características antropomórficas, às vezes de seres completamente absurdos de se imaginar. Então, porque não tinha a menor noção. Então, cada um criou a sua história para o seu Deus. À medida que foi avançando o tempo, Abraão veio com a ideia do Deus único, que foi um grande passo, e esse Deus único é o que prevalece até hoje na maioria das culturas. Independentemente de cada um entender de um jeito, mas a maioria das culturas entende Deus desta forma. Então já foi um avanço muito grande, as coisas vêm avançando. Agora, o Espiritismo veio trazer um outro conceito mais aprimorado a respeito do que é esse Deus. Na pergunta número 1 já é claro em relação a isso, né? Ele diz que Deus é uma inteligência e que é o princípio de todas as coisas. Veja bem, realmente isso aí é a verdade. Agora, nós ainda não temos capacidade de entender o que é essa inteligência e como é que ele consegue ser o princípio de tudo. Porque nós pensamos, mas ele é o princípio, ele começou assim do nada, como dizia, uma autocriação, um dia vai terminar. São questões que nós ainda não temos capacidade de entender. Como muitas coisas na natureza, no universo, nós antigamente entendíamos zero, passamos a entender alguma coisinha, hoje entendemos um pouco mais, mas continuamos sem saber a verdade. Nós não temos a menor capacidade de saber algumas valências físicas, até hoje, e usamos, desfrutamos delas, mas não sabemos bem como elas funcionam nem por quê.
Um exemplo característico é a gravidade. Nós não sabíamos bolhufas de que era a gravidade até o Isaac Newton. Do Isaac Newton para cá, nós aprendemos a matematicamente entender como a gravidade atua. Mas até hoje não sabemos de onde ela vem, de que ela é feita, não sabemos nem se ela é uma força natural. Já estamos até com o conceito de tirá-la desse espectro de força natural. Não sabemos. Há umas teorias científicas aí, mas são só teorias. Porque não sabe. Agora, alguém deixou de usufruir da gravidade até hoje? Não. Nós convivemos com a gravidade desde sempre. Mas nós aprendemos que não é bom jogar uma pedra para cima, porque a gravidade traz ela para baixo. É uma boa. Mas, por outro lado, nós aprendemos que fazer um aqueduto lá em Roma, a gente aproveita a gravidade para trazer água lá de cima cá para baixo. Então, ora nós usamos a gravidade para o nosso benefício, ora nós evitamos que, ao assim, desagradarmos a lei da gravidade, nós soframos as consequências. Nós aprendemos a conviver com a gravidade, temos noção matemática de como ela funciona, mas não sabemos de onde vem. O Sol, no passado, era até um deus, você lembra? Sim, você não lembra esse tema? Você já estudou isso? O Deus era um eu Sol. era desse tempo, só que de outra encarnação. Mas você, nós estamos na escola, que era o Sol, o Sol que girava em torno da Terra. Nós continuamos lá absorvendo o calor do Sol, a energia solar, a luz do Sol. Mas não sabíamos que era o Sol. Hoje nós sabemos cada milímetro cúbico do Sol, a gente sabe como é que funciona, o que tem dentro, como é, como é que não é. A Terra, a gente sabe, por questão de frações de segundo, em que posição a Terra vai estar em relação ao Sol, mas não sabemos ainda tudo do universo. Isso não impede da gente curtir, aprender, usufruir disso. Então eu faço esse parâmetro com Deus. Nós hoje não temos noção ainda para avançar do ponto que Kardec deixou. Sabemos que ele é incriado, é imanente, está em toda parte ao mesmo tempo, foi o criador de tudo. Agora, o principal é sabermos dos seus atributos, que você, volta e me lembra aqui, acho que é a questão número 13, né? 13. Os atributos, e usufruir desses atributos, porque desde o princípio nós sempre usufruímos dos atributos de Deus. Deus sempre foi bom, amoroso, misericordioso. Nós aprendemos primeiro que era um Deus guerreiro, malvado, que fazia acontecer contra nós. Depois aprendemos com Jesus que ele é um pai. Nós vamos aprender um dia que não precisa ser um pai, é uma lei tão maravilhosa que nos protege de nós mesmos o tempo todo. Então nós temos que curtir isso. Nós continuamos pedindo a Deus para nos ajudar, nos livrar dos perigos. Não precisam saber de onde ele veio, para onde ele vai, por enquanto. Eu tenho que usufruir disso, curtir isso, tirar o melhor disso. E aí sim, vou criando meu mérito para no futuro, lá não sei quando, eu talvez entenda, quando nós tivermos um conhecimento perto do conhecimento que tem os espíritos tipo Jesus, nós vamos ter noção, opa, Deus é isso, tanto filosoficamente, quanto fisicamente, quanto cientificamente, nós vamos ter essa noção. Então sugiro a ele que não se preocupe com isso, mas usufrua as benesses que Deus proporciona a gente. E aí, o Francisco Thyssen, eu estou aqui me lembrei da questão 10, aí fui dar uma olhada aqui na questão 10 do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe, para isso, o sentido. Então, falta-nos um sentido específico para que possamos entender Deus. Então, para nós, hoje, é incompreensível, é impossível entendermos Deus com os 5 sentidos que nós temos. Falta, diz ele aqui, o sentido para isso. E na questão 11 ele pergunta, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quanto pela sua perfeição se houver aproximado de Deus? Ele o verá e compreenderá. E Kardec comenta essa resposta. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Exatamente o que eu estou falando. Quando nós já tivermos avançado moralmente o suficiente, vamos ter condições de entender todas essas questões que para nós hoje são impossíveis de se entender. Não só a natureza de Deus, como a natureza dos números, das ondas sonoras, das ondas eletromagnéticas, as cores do arco-íris, do início do universo. O homem hoje admite que houve o Big Bang.
Eles mesmos dizem, olha, não sabíamos nada antes do Big Bang. A ciência faz. Agora vamos estudar do Big Bang para cá, porque o Big Bang explica uma série de coisas, mas é uma teoria. Pode ser que quando tivermos esse tal sentido aí, a gente entenda que não é um Big Bang. Pode ser uma coisa que sempre existiu. Nós vamos entender melhor o que é esse princípio das coisas existirem sempre. Nós não temos, a nossa cabeça, Valdenir, não consegue entender isso. Sentido, as pessoas às vezes pensam que esses são os 5 sentidos do corpo. Esses sentidos são do corpo. Sim, sim. Não é um sentido corporal. É um sentido que vamos ter, um sentido moral. É um sentido moral que vai nos, intelectual também, claro, que vai nos permitir entender essas coisas. Não é um sentido, porque ele mesmo diz aí, é quando nós não tivermos as influências da matéria, ou seja, nem vamos ter corpo, então não podem ser um sentido além desses 5 que nós temos, criar um 6º sentido. Não é isso, é um sentido de, é aquilo que as palavras às vezes faltavam aos espíritos para nos dar uma noção. Então eles faziam certas analogias, usou o sentido como uma analogia, mas na realidade não é um sentido, é uma posição moral que nós vamos estar e vamos poder entender certas coisas que hoje para nós são incompreensíveis. Ok, Francisco Teisten, obrigado aí pela sua participação. E o seu companheiro lá de Niterói, o tricolor lá de Niterói? Deve estar feliz hoje, né? Eu nem sabia que o Fluminense tinha jogado. Então ele está feliz. Mas diz, Valdenir, com a volta às aulas presenciais, só vou poder ouvir a reprise do programa nas segundas às 10 horas. Mas na medida do possível, mandarei minhas dúvidas. Saudações tricolores para o Antônio. Na minha modesta opinião, o conceito de planejamento reencarnatório não passa pelo crivo da razão preconizada por Kardec. Simplesmente porque a lei do livre-arbítrio é contrária, segundo a afirmação dele, a um planejamento pré-estabelecido no mundo espiritual. O ser humano é senhor do seu destino e não uma marionete, controlada por mecanismos contrários à sua vontade, mas sempre estará sujeito à lei de ação e reação. Pergunto, se Deus deu o livre-arbítrio ao homem para que ele se tomasse às suas próprias mãos o leme de seu destino, isso não torna irracional e ilógico a ideia de planejamento reencarnatório? José Carlos, veja bem, nesse sentido que você está interpretando esse planejamento, concordo com você, é incoerente. Eu tenho livre-arbítrio e ao mesmo tempo alguém me apresentar um planejamento. Então, cadê meu livre-arbítrio? É incoerente. Mas é o que eu falei, eu aqui no programa eu tenho tentado aos poucos passar um conceito diferente para essa história de planejamento. Eu sempre disse que isso não é assim, que as pessoas vão encarnar, aí chega um espírito um pouco mais avançado, olha, senhor Antônio, você vai ser assim, 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 você vai passar por isso, e eu aceito aquilo numa boa. Não é assim, eu já falei, depende de vários fatores. E o principal deles, olha só, esse planejamento, na realidade, não pode ser confundido com a misericórdia de Deus. O que acontece são duas coisas que, vamos dizer assim, que controlam mais ou menos a nossa encarnação. Seguinte, a lei do livre-arbítrio, que é o nosso livre-arbítrio, que é correlato à lei de causa e efeito, ou seja, eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu bem entendo e assumo os riscos das consequências do mau uso desse livre-arbítrio. É isso aí que é fundamental que fique claro, né? Porque o livre-arbítrio é na semeadura. A colheita não tem livre-arbítrio. Para a colheita não tem livre-arbítrio. Aí é que eu vou chegar lá. Por isso que eu digo, quem faz o nosso planejamento somos nós mesmos, ou seja, é o nosso comportamento anterior. Quando nós plantamos, usamos o nosso livre-arbítrio, nós estamos planejando o nosso futuro. Mesmo sem ter noção disso, mesmo quando nós, naquela questão do capítulo 11, item 8 do Evangelho, que você gosta muito de falar, da lei do amor, naquela mensagem ele fala que nós éramos só instintos. À medida que fomos passando a ter os sentimentos, tendo o livre-arbítrio, nós corrompemos essa situação e hoje colhemos os frutos disso. Então, o livre-arbítrio mal usado porque nós somos ignorantes, ele gera o nosso planejamento. Quem faz o planejamento somos nós quando estamos atuando. Eu aqui neste momento estou planejando meu futuro. Toda ação minha aqui é um planejamento do meu futuro. Não precisa estar desencarnado para isso. Agora, o que acontece é que quando eu estou desencarnado, e se eu for merecedor, veja bem, se eu for merecedor, porque eu canso de dizer que também, não vem me dizer que um homem das cavernas morria e o espírito ia lá fazer planejamento com ele. Claro. O índiozinho Yanomami está a mesma coisa. Então você tem que ter conhecimentos
morais e intelectuais para chegar a uma situação de um espírito enviado por Deus para usar a misericórdia de Deus com você. Porque Deus sabe que nós fazemos besteira quando usamos o livre-arbítrio. Se deixar só por conta da lei necessidade de Deus, do escândalo, né, que Jesus fala lá, né? se deixar por conta da lei de Deus, que ela é imediata, né, instantânea, nós estamos fritos, Valdenir, porque ela vai agir naturalmente, nós só vamos levar cacetada no futuro. Então Deus, sabedor disso, vendo o nosso merecimento, mesmo ele fazendo um monte de besteira, o meu filho, ele está tentando mudar. Então quando eu desencarno, vem um enviado de Deus e fala, olha só, você está usando seu livre-arbítrio numa boa, mas olha só o que você plantou, o que você planejou para você no futuro. Está complicado, eu vim aqui para te ajudar, usar a misericórdia de Deus para te ajudar. Você já tem noção de que pode parar de fazer muitas coisas. Eu vim te ajudar a trabalhar melhor, a viver melhor, a ser um homem melhor. Para isso, nós estamos vendo aqui o seu futuro e vamos ver o que se pode fazer. Ele vem nos dar sugestões, esses espíritos vêm nos dar sugestões, não vem nos impor nenhum planejamento. Se deixar só pela lei natural, nós estamos ferrados, porque vai ser um futuro, um planejamento horrível. Ele vem para atenuar para nós. É a misericórdia de Deus que atua no mau uso do nosso livre-arbítrio. Aí tem coerência, o José Carlos. Se você encarar o planejamento desta forma que eu estou te falando, ou seja, nós mesmos planejando, e um espírito bom, nosso amigo, vem nos ajudar a desenrolar aquela confusão que nós armamos, olha, melhor você ir por esse caminho, é melhor por aqui. Não está nos impondo um planejamento, vai ter que seguir isso aqui, pronto. Não é isso. Ele está nos dando uma orientação, olha, é melhor você fazer assim, você está enrolado, vem cá que eu te ajudo. É como naquela parábola do filho pródigo. O pai vai ajudar primeiro, depois ele vai, filho, olha só, realmente você agiu mal, mas as coisas boas das nossas terras vão para o seu irmão, porque você não fez por onde. Mas eu não vou te abandonar, vou te acolher aqui. Ah, pai, o que eu posso fazer para ganhar sua confiança novamente? Trabalha aqui comigo de novo, trabalha com o seu irmão. É isso que Deus faz conosco, os Espíritos fazem conosco. Numa boa, por isso eu queria que as pessoas mudassem esse conceito dessa lei cartesiana. É assim e pronto. Não é assim, gente. Espiritismo não é cartesiano, já falamos aqui algumas vezes, né? Eu gostei muito da expressão do Antônio. A misericórdia de Deus, ela é quântica, ela só quer o bem. Entendeu? Então, o planejamento seria uma derrogação da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Que seria Deus o primeiro a derrogar isso? Não pode. Ele tem plena razão se entender esse planejamento dessa forma que as pessoas normalmente entendem. Ok, Zé Carlos, espero que tenha ficado claro para você. E, mais uma vez, ratificando aqui, enfatizando, nosso livre-arbítrio é na semeadura. A partir do momento que eu planto, não tem mais livre-arbítrio. Eu tive o livre-arbítrio de escolher as sementes. A hora que eu plantei, agora é obrigatório. Conforme Aí Paulo, vem o planejamento. Sim, conforme Paulo escreve lá aos Gálatas. Você plantou, ok, planta o que você quiser, mas tem que colher o que plantar. E aí livre-arbítrio, o planejamento vai ser em função da minha semeadura. Eu fiz um monte de bobagem. Eu estou até relendo agora o livro há 2000 anos, e é fantástico, né? Você pega aquilo ali, não dá vontade de parar mais, né? Três dias eu tô mais, já passei da metade do livro, porque não dá para parar. E você vê a liberdade do senador Públio Lentulus, renegando Jesus, mesmo a filha dele sendo curada de lepra. Nada, os manes, foram os deuses do Olimpo que curaram a minha filha, as consequências, mesmo Jesus aparecendo para ele pessoalmente. E Jesus, respeitando o livre-arbítrio dele, disse: senador, está no seu querer seguir agora ou daqui a milênios. Isso é livre-arbítrio. Eu posso fazer o que quiser, mas eu tenho que colher o que plantar. Ok, Zé Carlos? Espero que tenha ficado mais claro aí para você. Um abraço aqui para Regina Marques, lá da Penha. Vanessa, lá do Catete também, muito obrigado. Pedro César, lá de Nova Iguaçu. Grande abraço, Pedro César. Também para Michele Gonçalves, um abraço pela participação, obrigado. Quem mais participa conosco aqui, 2688. Mário Sérgio Olaria, grande abraço, Mário Sérgio, o nosso amigo aqui que mandou ao Sandro Rebelo de Abreu. Obrigado, Sandro, pela sua contribuição aqui com o Clube da Fraternidade. O nosso Marcelo Terra, lá do Andaraí, que nem é ansioso, né, Marcelo? Já superou a ansiedade, não tem mais problema com a ansiedade. Um grande abraço para você.
Obrigado pela sua participação. E a Cristina lá da Tijuca. Cristina da Tijuca. Pergunto, se fazer preces diárias para os espíritos penitentes, pelos obsessores e doentes, tem algum problema? Pois tenho em casa um familiar invigilante que está sempre com problemas de obsessão. A Cristina pergunta se fazer prece para os espíritos penitentes, endurecidos, obsessores, tem algum problema. Não, tu não tem que, no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo 28, tem preces específicas para isso. Não só para essa pessoa que está sofrendo essa influência, como para esses espíritos que estão fazendo influência nele. Uhum. A prece lá, no mesmo item, tem a prece para os dois casos. Você fazer a prece para a pessoa que está sofrendo essa influência e para aquele espírito que está causando a influência. Então, não há problema algum, ao contrário, tem solução, é uma solução isso aí. Orar por os dois. Sugiro a você que procure esse capítulo 28, o último capítulo, prece para os obsidiados, uma coisa assim que tem lá o nome. Eu não sou bom de guardar esses títulos, né? Mas procura lá, não é muito, o capítulo não é tão grande, você vai achar essa prece, você pode usar ela como base para a sua própria prece. Você incorpora algumas coisas ali, que Kardec dá umas pequenas explicações antes de dar uma prece, é importante para você. Um abraço para Vera Dumas, lá da Tijuca, participando conosco. A Ana Paula Formoso, de Vila Isabel. Grande obrigado. O corpo sem alma seria um cadáver? Só o físico? Seria uma massa, né? Como responde os espíritos. O que acontece com o cadáver? O espírito saiu, voltou para a espiritualidade, ficou só o cadáver naquele momento. Ele ainda está completo, está inteiro ali. Mas se passar do tempo, o que vai acontecer? Com algumas horas vai se degradando, porque não tem mais como funcionar. Não tem mais o fluido vital, não tem mais o espírito, e muito menos recebe alimentação para funcionar só como uma massa física. Não tem como funcionar, então acaba. Não, a partir do momento que o espírito sai, como lembrou o Antônio aqui, o corpo deixa de receber a energia, o alimento. Né? Então, e de todos os alimentos, de todos os aspectos. De todos os sentidos, claro, não é só físico, todos os sentidos. Um abraço para a Ivone do Camorim, lá em Jacarepaguá, também para Isabel Mirandela, mostrando aqui o seu recibo de contribuição aqui no Clube da Fraternidade. Obrigado, Bebel Mirandela. Grande abraço. E a dona Elisa, lá de Campo Grande. Pergunta aqui, o planejamento é automático no momento exato, peraí, deixa eu ler direito aqui. O planejamento é automático no momento exato de ato do erro aqui na carne? Tudo é planejado assim nos mínimos detalhes? Nós já acabamos de dizer que isso não é cartesiano, ou seja, isso não é matemática, isso não é uma regra de 3. Fez aqui, paga ali. Fez aqui, fez aqui. Não é assim. Você, quando usa o seu livre-arbítrio para uma coisa errada, você acionou um processo que Jesus chamou de escândalo. Você acionou isso para o seu futuro. Agora, como todo planejamento, ele pode sofrer modificações na sua execução conforme as circunstâncias vão vivendo. Você se planeja, por exemplo, construir uma casa do terreno. Comprar um terreno, você vai construir uma casa, chama um arquiteto para ele planejar como é que vai ser a casa. Você fala o que você quer, ele desenha a planta, esquematiza tudo, que vai gastar, que não vai gastar, orçamento, tudo pronto. Vamos começar amanhã, com a previsão de acabar? Vai levar 6 meses para construir. Tudo planejado. Tá, beleza. Isso é um planejamento. Agora, você tem certeza absoluta que você vai gastar a mesma coisa? Tem certeza absoluta que vai terminar naquele dia? Eu duvido que alguém aqui me diga que foi a obra que planejou em casa, que custou exatamente o valor que tinha planejado e que levou ao mesmo tempo. Duvido, porque acontece uma série de coisas. O pedreiro não veio, choveu, não sei o quê. Um monte de coisa, então as coisas mudam. Então o planejamento não significa rigidez no acontecimento. É isso que as pessoas precisam entender. Não é assim, gente, até porque pela misericórdia divina nós temos a prerrogativa de, antes das consequências que foram planejadas da nossa ação, quando eu plantei a sementezinha do mal, ela vai frutificar, ela vai germinar e eu vou ter que colher os frutos. Mas nesse período... Livre-arbítrio e escolha. Exatamente. E resultado. Agora, entre eu plantar a semente, crescer a árvore, eu colher o fruto mal, leva um tempo. Então, o que a misericórdia de Deus nos dá? Nós temos tempo para nos arrepender,
tentar mudar a situação e que aquela fruta que eu vou colher muito ruim, não seja tão ruim assim, seja menos ruim, menos azeda, menos amarga. Essa é a misericórdia de Deus. O planejamento existe. Se não fizer nada a respeito, ele vai acontecer. Agora, também a consequência depende de circunstâncias da própria existência dos outros espíritos. Não é verdade? Para eu colher aquilo ali vai depender também das circunstâncias, né? Eu vou ter que reencarnar novamente, ter uma família, vai ter que um monte de coisa acontecer para eu colher tal fruta. Agora, esse período é longo bastante para eu me arrepender, entender a situação e vir ser ajudado por aqueles espíritos que captam de nós aquele sentimento de arrependimento, de que, puxa vida, eu não podia ter feito isso, meu Deus do céu. Aí eles já vão anotando aquilo, quando ele chegar aqui em cima desencarnado, nós vamos ajudar ele, porque ele já está arrependido do que fez. Olha, se você entender bem esse conceito, é o conceito que a Igreja Católica usa na hora que você vai se confessar. É o mesmo conceito. Você comete a falta, aí você vai se confessar. Seu padre, eu fiz isso errado, não sei o que. O que ele pede, meu filho? Primeiro se arrependa. Não é a primeira coisa que o padre fala. Você se arrepende, ele propõe isso, arrependimento. Arrependeu-se, agora olha só, não faça de novo. É o mesmo conceito do Cristo com aquela mulher adulta, não faça de novo. E olha, vou te dar uma penitênciazinha para você não esquecer que tem que não pode fazer de novo. É assim que funciona esse conceito católico, só que ele é assim, instantâneo, né? Você faz hoje de manhã, de tarde você confessa. Agora, no planejamento global, universal, não pode ser tão imediato. Porque tem outras pessoas envolvidas, porque a gente quando erra contra os outros, geralmente. Então tem outras coisas envolvidas que dependem das circunstâncias, que graças a Deus existe esse tempo, que é o tempo suficiente de nós nos arrependermos e mudarmos totalmente aquilo que está planejado por nós mesmos. Então a minha casa que ia ser uma porcaria, de repente vai melhorar, vai ser uma casinha melhor, vai demorar mais tempo, vai custar mais caro, mas vai ser uma casa melhor, porque eu estou arrependido e disposto agora a passar para o time do bem, jogar no time do bem. Então eu vou ter muito mais ajuda do que antes eu tinha quando eu jogava no time do mal. E aí funciona a tal da liberdade, do livre-arbítrio que o Zé Carlos mencionou lá atrás, né? Porque eu tenho direito, eu tenho possibilidade, a possibilidade de mudar todo o meu planejamento, por bem ou por mal. Eu posso mudar. Ninguém reencarna, por exemplo, para cometer um crime ou para suicidar. No entanto, nós fazemos isso constantemente, né? A nossa sociedade faz isso constantemente. Nós fazemos isso constantemente. Liberdade, livre-arbítrio. Então eu posso mudar perfeitamente. E aí eu mudo. Por isso não é esse planejamento que Dona Elisa pergunta aqui, dessa maneira tão, de novo, cartesiana. Rígida, uma coisa rígida. Não é assim. Engessada. Nós temos liberdade de ação. De novo, é o filho pródigo, que tem a liberdade de pegar a sua herança e sair, e desgastar tudo que quiser. Mas vai ter que voltar. E vai ter que assumir a responsabilidade da casa. Mas se Deus nos dá o livre-arbítrio até de errar contra Ele, pecar contra o próprio Deus, nós temos esse livre-arbítrio. Porque Ele nos dá a liberdade também de fazer o bem. Não é nada impeditivo de eu fazer o bem, Boldani. Se eu tenho liberdade para fazer o mal, eu tenho que ter liberdade para fazer o bem. Então, se eu fiz o mal, plantei a tal sementinha ruim, ainda não colhi a fruta, se nesse intervalo eu resolvo fazer o bem, esse bem é uma outra fruta boa, uma sementinha boa que eu plantei. Então tem duas sementinhas correndo ao mesmo tempo. Uma ruim, mais antiga, que eu vou colher breve. E tem uma boa que está vindo também. O que a providência divina faz? Faz um jogo de contas. O Antônio tem que colher aqui umas maçãs bem azedas, braba, com bicho, horrorosa. Mas ao mesmo tempo ele plantou aqui umas uvinhas doces, né? Então vamos fazer aqui mais ou menos. Então, de repente, vamos misturar. Fazer um suco para ele que de repente não é tão azedo, não é tão amargo, pega a maçã podre e a uva boa. Não é tão doce, porque não é proibido eu fazer o bem. Não é proibido, Valdenir. Todo bem que eu faço tem que ser benefício meu. Então, esse chama-se a lei divina, é perfeita por isso. Não, temos que tirar da nossa cabeça essa história de matematicamente fez assim, vai pagar assim, no dia tal, na hora tal. Não é assim que funcionam as coisas, não. Nós temos liberdade bastante para mudar o nosso destino, para o lado bom e para o lado mal. E nós já estamos aprendendo hoje o gosto das duas coisas.
Nós já sabemos. Então nós já temos uma capacidade de escolha hoje muito mais rica para entender bem o que é o melhor para nós. Isso graças ao que nós estamos aprendendo, a não ser quantos séculos nós estamos vivendo aqui nesse planeta. Nós já hoje, no século XXI, já temos condições de usufruir dessa misericórdia divina. Perfeito. Vamos dar uma passadinha aqui pelo YouTube para conversar com os nossos amigos aqui também do YouTube. Nós temos aqui 120 pessoas participando conosco e não tem 120 likes. Então, como não tem nenhum dislike, então imagino que vocês esqueceram de dar o like aí no programa. Estão com o dedinho machucado, vai ver. Pois é, vamos lá. Né? Usa a outra mão então. Usar a mão esquerda aí para os destros, né? Usar a mão esquerda para dar o like aí para o programa. Quem não gostou, claro, fica à vontade também para dar Se não gostar, dá dislike também. Dá dislike, claro, claro. E se puder nos dizer por quê, facilita também o nosso trabalho. Um abraço aqui para alguns amigos aqui do YouTube, a Elaine Conceição, obrigado Elaine pela sempre conosco aqui, o Berimboca também sempre conosco aqui, obrigado pela sua participação, a Jane Matos, Gustavo Freitas também participando conosco, Mônica Belo, toda semana aqui conosco, Cirlei dos Santos também, obrigado Maria Elizabeth, Márcio Alves lá de Macaé. Obrigado, Márcio. Márcio está sempre divulgando nossa programação, sempre compartilhando, sempre dando like. Obrigado, Márcio, pela sua divulgação da Rádio Rio de Janeiro. Leonor Aranda, a nossa amiga aqui do Somos Todos Iguais da sexta-feira, do programa do Vicente Moretti, também participando. Obrigado, Leonor. Um grande abraço para você. Quem mais participa? Jorge Gomes, Pasquale Neto, grande Pasquale, Magna Martins, Angélica Salazar, lá de Brasília. Boa tarde, abençoada Rio de Janeiro, que nos proporciona aprender cada vez mais e levar adiante nossa missão nesse planeta. Esse é o nosso trabalho, Angélica, de pelo menos nos instruir, já que o Espírito de Verdade nos alerta lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, né? Que primeiro nós devemos nos amar, mas segundo nos instruir. Então, a Rádio Rio de Janeiro contribui com os dois aspectos, mas principalmente aqui com a parte da instrução, não que saibamos de novo, que saibamos tudo, mas estamos aqui compartilhando o que sabemos com vocês. Muito obrigado pela sua participação. Também a Iaci Santana. Luiz Paulo de Oliveira. Sou Luiz Paulo e falo daqui do meu trabalho. Como fazer um planejamento se hoje vivemos em constante mutação? Um planejamento, entendi aqui, um planejamento reencarnatório. Como fazer um planejamento se vivemos em constante mutação? Pergunta aqui o nosso irmão. Depois da Angélica, o Luiz Paulo. Depende do que ele está querendo dizer com mutação. O universo está em mutação desde que foi criado. Uhum. Se não mudar, quebra. Está tudo em mutação. Isso não impede de você planejar o seu futuro. Não impede. Você que a vida está seguindo, você está se modificando para melhor, que ninguém se modifica para pior, não existe isso. Sim, Então, se você está se modificando para melhor, tudo bem. Qual é o planejamento que você tem que fazer? Hoje, faço bem. Uhum. O planejamento hoje é esse, faço bem. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Ame o próximo. Se você fizer isso, foi o que Jesus falou para aquele menino o jovem rico, né? Sim, entendeu? O mancebo rico lá. Você ama o próximo. É isso que tem que fazer. Esse é o planejamento. E deixe que esse amor que você está plantando volte para você em termos de colheita boa. Não se preocupe nem quando vai vir essa colheita. Não é, tudo bem, você sabe que vai vir. Que Deus é justo, é bom. Então, se eu plantar amor, vou colher amor, independentemente de quando, onde, com quem, não importa. Uhum. Eu vou amar. Isso aí, amai-vos e instruí-vos, né? No que diz o Espírito de Verdade. Agora, por que ele falou amai-vos e instruí-vos? Ele podia dizer simplesmente assim, amai-vos. Mas ele sabe muito bem que nós não temos a menor capacidade de entender o que é o amor e muito menos praticar o amor e nos amarmos uns aos outros. Não sabemos. Por isso que ele falou, instruí-vos. Aprendam o que é amor. Aprendam o que é amor, para vocês amarem corretamente. Isso é que é a grande questão.
Porque nós erramos no planejamento por isso, que nós não sabemos o que é amor. Se nós soubéssemos, já estávamos praticando o amor há muito tempo. Porque cada dia que passa, a gente só tem prova de que amar é bom. A minha mãe falava isso o tempo todo. Praticar o bem tem gosto bom, gente, é saboroso. Quando a gente prova esse gosto de praticar o bem, a gente não quer outra coisa. É o reino de Deus que diz o Cristo. Quando a gente descobre, a gente vende tudo que tem para adquirir aquela pérola. Porque não quer outra coisa, depois que a gente adquire que é gostoso fazer o bem. Luiz Paulo, você falando aqui na mutação, né? Tudo é mutação. A única constante do universo é Deus. O único imutável. O único imutável é Deus. Porque algumas pessoas até não consideram, nós respeitamos, mas Jesus está mudando. Jesus está progredindo. Ele está se modificando a cada dia. Ele está se modificando a cada etapa. Dia aqui é uma etapa, né? Ele está se modificando. Então, lembrando aqui a palavra do Galileu Galilei, né? Lá no julgamento, né? Que se move, né? E se move. Porque tudo no universo é movimento. A única constante do universo é o movimento. Só Deus não muda, Luiz Paulo. Por isso, o nosso planejamento tem que contar, sim, com mudanças. Eu posso mudar a cada dia da minha existência. A grande dificuldade nossa é escolher que mudança nós queremos para nós. Essa é a dificuldade, que a gente muda às vezes achando, eu vou mudar para o lado de cá, e aquele lado de cá é prejudicial. Que nós somos ignorantes ainda para não saber distinguir bem ainda. Por isso que o Espírito mandou a gente se instruir, para fazer as mudanças para o lado certo. A Cíntia Freitas, está vendo aqui o pessoal do YouTube. A Cíntia Freitas, qual o nível de influência que temos no nosso próprio planejamento reencarnatório? Temos como escolher ou optar por alguma prova que consideramos pesada demais? Qual a influência que você tem no seu planejamento? Total, 100%. É só você que influencia no seu planejamento, não tem outra. Se alguém der piruada no seu planejamento, em positivo, é claro, não aconselhatória, claro. Vai ter que fazer assim, já não vale. Tem que ser você que decide. Se você decidiu fazer o mal, é você que tem que decidir como é que você vai pagar, como é que você vai fazer o bem para contrapor isso. Os espíritos bons, nossos amigos, podem nos sugerir amorosamente, assim como um professor fala para o aluno, olha, melhor você fazer por aqui que sai mais fácil a solução do problema. Como os pais falam para os filhos, ó, vai por aqui que eu já fiz isso, não deu certo, vai por ali. Esses espíritos todos que caridosamente conversam conosco, por exemplo, conosco, eu digo aqueles merecedores, antes de reencarnar, todos eles já passaram por tudo isso que a gente passou, já fizeram as mesmas besteiras que nós fizemos, já plantaram os mesmos espinhos que nós plantamos e colhemos. Então eles querem o nosso bem, já sabem o que vai acontecer. Então caridosamente vêm nos ajudar. Mas nós é que comandamos o processo. Não tem isso de dizer, não, eu vou fazer porque o Espírito me obrigou a... Não tem isso. É você que sabe. Ele pergunta, você acha que você tem condição de arcar com essa situação dramática pela qual você vai ter que passar porque você fez isso, você acha que dá para aguentar? Você que vai dizer, não, eu vou ver, porque se você não aguentar, você vai acarretar mais problema para o futuro. Agora, você conseguir tomar esse remédio amargo agora de uma golada só, é duro, mas você vai se livrar de um peso grande. Mas deixa para a gente escolher. Entendeu? Tem um caso aqui, de uma pessoa que sofreu uma queimadura muito grande, mais de 50% do corpo, e estava internada lá nos tratamentos há muito tempo, e as pessoas foram pedir na reunião para os espíritos que pudessem, né, ajudar e tal, podia fazer. E o espírito respondeu assim, olha, ele quando encarnou, ele sabia que ia passar por isso. E durante esse tempo que ele está lá, ele está conversando com a gente. Ele está consciente de que ele está passando por essa prova, está consciente de que vai acontecer quando ele sarar dessa... A vida dele vai mudar toda. Vai ser uma pessoa com queimadura de 50% do corpo, tem possibilidade até ficar cego, então é complicado. Mas ele tem consciência. Então esse espírito que resolveu assumir essa história, ele se considera com força bastante. Os espíritos estão ali para ajudar. Na hora que ele fraquejar, ajudá-lo. Agora, é a escolha dele.
Ninguém vai se meter nas suas escolhas. O fato é, nunca estamos sozinhos, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem para fazer o bem, nem para fazer o mal. Nós estamos sempre acompanhados. Ninguém vive sozinho. Então, quando nós escolhemos uma prova mais difícil, escolhemos normalmente até aconselhado lá pelos amigos e com sabedores da nossa possibilidade de falha. Porque todos encarnados temos possibilidade de falhar nas nossas provas. Mas, quando estamos lá e vemos o tamanho da besteira que fizemos, e aí escolhemos talvez uma prova muito grande. E os próprios amigos espirituais vão dizer, tenha cuidado, talvez você não consiga isso tudo. Que tal diminuir um pouquinho esse peso? Deus não tem pressa. Deus não quer que eu vire santo de hoje para amanhã. Mas eu preciso me afirmar, eu preciso realmente trabalhar para me modificar. Um abraço para Isabel Morar, lá da Califórnia. O Epi Júnior também aqui. Tudo é movimento do universo. E vamos mudar sempre para melhor na medida dos nossos esforços. Sim, vamos mudar sempre para melhor. Ninguém muda para pior. Por pior que seja hoje a minha situação, ainda é melhor do que na última encarnação. Então, por mais besteira que eu esteja fazendo hoje, eu estou fazendo menos besteira do que eu já fiz em outras situações. Então, estamos, sim, lá, a terceira parte do Livro dos Espíritos, estamos sempre submetidos à lei de progresso. Então, vamos caminhar sempre. Ana Paula Lac de Souza. O que me dizem sobre plantar uma árvore em cima das cinzas de uma pessoa? Isso liga o espírito àquele terreno? Então, veja bem, em tese, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Senão cada espírito vai ficar ligado também ao cadáver lá no cemitério. Mesmo que não se plantasse nada em cima da tumba. Não tem nada a ver. Em tese, nada. O corpo está ali, o espírito foi embora, acabou o problema. Se queimaram, botaram cinza, enterraram, jogaram no mar, não tem mais influência dele. Agora, isso eu falo em tese. Mas pode acontecer de algum espírito que por qualquer motivo está tão arraigado lá a sua vida quando encarnado, ele fica seguindo, olha, pegaram o meu corpo, cremaram, jogaram as cinzas naquela árvore. Essa árvore agora para mim vai ser objeto de minha adoração. Mas pode acontecer, não estou dizendo que é impossível. Pode, porque tem espírito com cabeça para tudo. O ser humano é o ser humano. Sim. É capaz de tudo. Encarnado ou desencarnado, o ser humano é capaz de tudo, pensar tudo. Agora, em tese, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque um dia ele vai acordar, vai cair a ficha para ele, que aquilo não levou a nada, não é progresso nenhum, perdeu foi tempo. Então ele vai acabar desistindo daquilo, mas se ele tiver a fim de curtir, é o direito dele, né? Perfeito. Também, nós lemos lá o Livro dos Espíritos, né? Quanto mais materializado o espírito, mais apegado ele está a esse tipo de situação. Agora, quanto menos apegado, mais ele vai se livrando de todas essas peias, né, essas âncoras que o amarram, que o prendem junto a uma árvore, junto ao corpo, junto ao cemitério, junto à família, a bens materiais, enfim. Então, precisamos trabalhar, nós hoje, trabalharmos para nos desapegarmos. Como diz lá o anúncio do OLX. Desapega. Nós precisamos nos desapegar. E por falar em desapegar, nós precisamos também desapegar do tempo, porque já está acabando aqui e precisamos passar o tempo aqui para o nosso amigo, que está acabando aqui o nosso programa. Só lembrando, mais uma vez, a importância de você compartilhar, de você dar o like e, por favor, se inscrever lá no nosso Clube da Fraternidade, porque é o clube que mantém esse rádio. Lembre-se que uma atitude como essa, de partilhar e de curtir, é um bom planejamento para o futuro. Sim, bom planejamento para a próxima reencarnação. Exatamente isso. Então vamos fechar aqui, a gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail
clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, 12h55. Obra no Porto de Maricá deve começar nos primeiros meses de 2022. Plantão Rio Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a realização de pesquisas clínicas, que é para avaliar a eficácia de um medicamento para o tratamento de pneumonia associada à Covid-19. Ele é chamado de Leronlimab. Esse estudo vai ser conduzido pelo Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. O procedimento aprovado vai ser da chamada fase número 3, voltada para avaliar a eficácia e segurança de pacientes com a pneumonia, mas que não estão com o suporte de ventilação mecânica ou que foram até entubados. Os testes vão usar o método chamado duplo cego, controlado com um placebo, em que uma parte dos voluntários vai receber o medicamento e a outra não, para comparar os resultados de cada um dos grupos. O Lago Poopó, na Bolívia, já foi fonte de vida para os habitantes locais que pescavam em suas águas abundantes e cultivavam ao longo de suas margens. Agora, ele é um deserto. Cientistas dizem que o antigo lago, que se espalha pelo altiplano ensolarado da Bolívia, é vítima de décadas de desvio de água para necessidades regionais de irrigação. E o clima mais quente e seco torna a sua recuperação cada vez mais improvável. De acordo com os cientistas, o segundo maior lago da Bolívia era muito raso e tradicionalmente subia e descia de nível. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 5,192 para a compra e R$ 5,193 para a venda. Rio de Janeiro e Niterói, com o céu claro, porém com algumas poucas nuvens. E a umidade relativa no ar está em 90%. E para amanhã, previsão de céu parcialmente nublado. Nesse momento, aqui na Ilha do Governador, 22 graus. Em Maricá, as obras no complexo portuário podem começar já no início de 2022. A estimativa foi divulgada por João Acácio Gomes de Oliveira Neto. Ele é o presidente da DTA Engenharia, a empresa idealizadora desse projeto. Além disso, o executivo prevê também investimentos na casa de 12 bilhões e meio de reais nesse empreendimento. O projeto foi criado em 2011, quando a DTA comprou a área na Praia de Jaconé. Denominado Terminais de Ponta Negra, esse processo ficou travado a partir de 2015. E o principal objetivo dos procuradores é proteger as chamadas beach rocks, ou seja, são formações rochosas descritas pelo naturalista britânico Charles Darwin em sua passagem pelo litoral do estado no ano de 1832. Agora no Rio, 12h58. Plantão Rio Notícias. Próxima edição do Plantão Rio Notícias é a 1h55 e você continua na companhia de Valdenir Cruz, aqui na Rádio Rio de Janeiro, com o programa Respondendo aos Ouvintes. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Você tem muitos motivos para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Amanhece com uma oração, reflete com música e mensagem e depois a alegria toma conta com Manhã na Rio e Mulher Brasileira. Música, entrevista e utilidade pública. Com o Plantão Rio Notícias ou Grande Jornal, você fica bem informado. Depois do meio-dia, você debate, analisa, amplia os conhecimentos doutrinários e pode participar de um clube. 6 da tarde, meditação. É a hora da Ave Maria. E pela noite ou madrugada, você ouve e recorda que o dia valeu a pena. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você.
Acompanhe as mídias sociais da rádio, que toda a família pode ouvir. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. (13h). A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos irmãos, seguidores das nossas redes sociais, mais uma vez voltando com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. E mais uma vez lembrando da importância de você compartilhar, de você compartilhar, convidar, se inscrever no nosso YouTube, ativar as notificações, clicar lá no sininho. É só você entrar na página da rádio, Rádio Rio de Janeiro, /digital, e à esquerda vão ter todos os ícones das nossas redes sociais. Do Facebook, do YouTube, do Instagram, Twitter. No nosso Facebook e nosso YouTube, nós pedimos para você se inscrever lá e ativar as notificações, para você receber quando vai começar ou quando vão começar os nossos programas ao vivo, você será notificado. Então é importante que você participe conosco e compartilhe essas mensagens de otimismo, de conhecimento, de informações que passamos aqui a respeito da doutrina espírita. Um abraço para Alzira da Linha, lá de Araruama. Obrigado, Alzira. Também para o Humberto de Campos Chaves. Boa tarde, Humberto. Grande abraço para você. Já dei o like. Obrigado. Pedro César Rocha. Entendo que os benfeitores espirituais sugerem as escolhas. Uma prova difícil de ser suportada, eles nos aconselham a refletir melhor na escolha do nosso planejamento. É assim? Verdade, eles vão ali para nos aconselhar, que nem Deus interfere nas nossas decisões. Uhum. Também é importante lembrar isso. Nem Deus interfere na minha decisão. E não interfere mesmo, né? Tanto é que eu faço as bobagens aqui e ele me permite fazer. Se ele resolvesse intervir, ele ia intervir para evitar de eu fazer bobagem. Eu não teria o mérito não teria mérito do acerto, mas ele interviria para que eu não fizesse mais bobagem. Um abraço para Ana Maria Ribeiro e para Thaísa Moreno, que também está aqui conosco. Obrigado, Thaísa. Contamos com você aqui na próxima sexta-feira, dia 6, você participar conosco aqui. Voltando aqui para o nosso WhatsApp, tem quem mais participa conosco aqui? Cadê o nosso WhatsApp que parou de funcionar aqui também? Que bom, parou de funcionar o WhatsApp. Vamos ver se eu consigo fazer com que ele funcione. Enquanto isso, vamos ver aqui o nosso amigo então do Facebook, pelo menos para mandar um abraço para o pessoal aqui, já que o meu WhatsApp não está abrindo todo aqui. Jane Matos participando conosco, Carla Correia, um abraço para você, a Jane lá de Niterói. Odete também, Baltar Alves participando, Cristina Santos, Cláudio Sol, Eliana Vilela, Luzinete Moreira da Silva. Obrigado, Luzinete, pela participação conosco. Glorinha Trindade, Fran Mendes, Rose Gouveia, muita gente participando. Muito obrigado, gente, a todos. Thaísa Morena, mais uma vez aqui, ligada em vocês. Obrigado, Thaísa. Tani Souza também participando. Moza Ferreira, lá de Nilópolis. Grande abraço para você. Fran Mendes Silva. Boa tarde, irmãos. Muita luz e paz a todos. Cristina Santos também. Aline Carvalho. Jorge Medeiros. Excelentes reflexões. Obrigado, Jorge. Horácia Garuti também participando conosco. Núbia Nunes.
e muitos irmãos participando aqui no YouTube, no Facebook, mas não tem perguntas. Deixa eu ver assim o que a Gessi Souza disse. Boa tarde aos trabalhadores desta rádio magnífica, que tanto nos auxilia com ensinamentos tão valiosos para todos nós. Gratidão, simplesmente. Nós é que agradecemos, Gessi, a todos esses nossos ouvintes que nos prestigiam aqui com todo o seu carinho, com todo o seu amor. Tá bem? Deixa eu ver se eu ativo aqui o nosso WhatsApp, porque ele resolveu parar também. Então, vamos buscar aqui uma reativação dele. Enquanto isso, voltamos aqui para o nosso YouTube. Só para dar um abraço aqui para Marise Pereira, Rosana Maciel, Marise Pereira, já falamos dela, Isabel Mirandela também, mas Isabel participa em todas. No YouTube, no Facebook, no WhatsApp, ela está em todas as nossas plataformas aqui. Obrigado, Isabel, pela sua participação. Voltando aqui agora o YouTube, o WhatsApp funcionando. Andréia lá da Tijuca. Hoje não tenho pergunta, mas isso não quer dizer que não tenho dúvidas. Estou na escuta e, como sempre, aprendendo muito. Todos nós temos dúvida, né, Andréia? Eu também tenho. O Antônio, com certeza, tem dúvida, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se tivéssemos certeza, estaríamos em... Todas as minhas certezas acabam dando besteira. Então, melhor ter dúvida. Eu só sei que nada sei, Andréia. É a fala importante que a gente precisa compreender. A dona Elisa de Campo Grande voltou aqui falar conosco. Para erros graves, acho que a lei de Deus já enquadra num planejamento. Mas como o senhor explica o amor? Como o senhor explica? O amor apaga os pecados, como disse Paulo de Tarso. Exatamente o que eu estou dizendo. Você planta a árvore ruim, a semente ruim. O que você tem que fazer para amainar as consequências danosas do seu pecado? Praticar o amor. Se você pratica o amor, pratica o bem, eu falei, um jogo de encontro de contas. Ao mesmo tempo que eu plantei a árvore ruim, se eu começar a plantar um canteiro de flores, essas flores vão amenizar a erva daninha que eu plantei. Eu estou falando com outras palavras, essa palavra é do Paulo, do Pedro. Né? É Pedro, é do apóstolo Pedro. É a mesma coisa, só com outras palavras. Né? O amor cobre a multidão de pecados. Dona Elisa, porque nós imaginamos, ou muita gente imagina, que a lei que predomina no universo é a lei de Italião, é a lei de ação e reação. E não é. A lei que predomina no universo é a lei do amor. É a lei da misericórdia. Então, o nosso amor cobre, sim, os nossos pecados. Me lembra aqui um livro do Gerson, do nosso amigo aqui, antigo amigo físico aqui. Eu continuo agora amigo do outro lado. Né? Aqui se faz, aqui se repara. Isso aí. Então, eu preciso reparar tudo aquilo que eu fiz de errado, dona Elisa. Elisa e todos os nossos ouvintes. Eu preciso reparar tudo que eu fiz. E como é que eu reparo? Consertando aquilo que eu quebrei. Porque não basta eu me arrepender. Eu me arrepender é o primeiro passo. Mas eu preciso recompor tudo aquilo que eu desfiz. E a lei é de amor, justiça e caridade. Essa é a lei. É a lei que rege o universo, não é o planeta Terra, é o universo. Por isso, Pedro, muito acertadamente, nos diz lá, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Porque o planejamento, de novo, como lembrou aqui o Antônio da Casa, é um planejamento. Mas eu não tenho que seguir aquele planejamento. Eu reencarnei com o objetivo de perder um braço. Mas se eu trabalhar, se eu me dedicar, se eu realmente amar, eu não preciso perder o braço. E aí, dona Elisa, me permita aqui um exemplo que eu faço brincando de mim mesmo, porque de mim eu posso fazer. Né? Eu já fui um soldado romano, lá do Império Romano. Aqueles que andavam cortando cabeça de muita gente, e aquilo era normal, tá? Era legal. Eu podia cortar cabeças. Lá no livro há 2000 anos, né? O tal do Sulpício, vai lá e enfia a espada no Simeão sem nenhuma razão. Só porque eu não gosto de você é samaritano, então eu te mato. E o Império Romano podia fazer isso numa boa. Então eu fiz isso, dona Elisa, muitas vezes. Cortei muitas cabeças. E a misericórdia de Deus não quer que eu
reencarne para perder cabeças. E aí eu costumo brincar. Ele me permitiu que eu viesse psicólogo. Que eu começasse a ajudar as pessoas a organizar as suas próprias cabeças, a sua mente. Isso é o trabalho, essa é a lei de misericórdia. E lá no capítulo 21 do livro Vinha de Luz, o Emmanuel comenta um versículo de Paulo escrevendo aos Hebreus, que é muito importante. Porque Paulo escreve aos Hebreus dizendo: sacrifícios, misericórdia, oblatas. Não. O Pai não aceitou isso. O Pai quer misericórdia. Paulo escrevendo aos Hebreus que Deus não quer sacrifício, Deus não quer oblatas, Deus não quer todo aquele sacrifício que a gente fazia nos templos, desde os tempos mais remotos, de levar sangue humano para o altar dos deuses infernais. Deus não quer isso, ele quer misericórdia. Essa é a lei. Por isso, dona Elise, que o amor cobra a multidão dos pecados. A lei de Italião diz o quê? Um olho por um olho, dente por dente, não é? E todo mundo aceita. Só que as pessoas pensam que essa lei só funciona para coisa ruim. Ela funciona para coisa boa, só que ela tem outro modo de falar. Uma flor por uma flor, um perfume por um perfume. Porque se em vez de um dente, eu pedir um dente, mas se eu der uma flor, o que eu vou ganhar de volta? Um dente não, eu vou ganhar uma flor. Se eu der um carinho, eu vou ganhar um carinho. A lei é a mesma, Valdenir. Quem decide o que vai receber depois sou eu. Se eu tirar um dente, eu vou perder um dente. Agora, se eu der uma flor, eu vou ganhar uma flor. A lei continua aí, tranquila. Perfeito. Um abraço aqui para Marinalva lá da Penha. Cumprimento, boa tarde, queridos irmãos. Vibrações de paz e luz. A dona Maria lá de Bangu. Estou aqui. Abraço fraterno para todos. Ô, dona Maria, obrigado pela sua participação. A gente sempre fica com saudade aqui da senhora quando a senhora não aparece. Então, apareça sempre aqui para conversar conosco. Ana Paula Laque. Né? Ana Paula, já respondemos a sua questão que você botou aqui no YouTube e botou no WhatsApp. Respondemos lá do YouTube. E o Paulo Roberto lá da Taquara. Então, não houve uma determinação para Jesus morrer na cruz? Veja bem, o Jesus é um caso específico. Nós não somos iguais a Jesus, né? Espíritos como Jesus vêm para nos dar um exemplo, vêm com uma missão. Não é isso que ele veio? Sim. É isso, a né? missão ele é do o Cristo. Né? O profeta. Ele é o Cristo de Deus. Então ele veio aqui para nos mostrar. Agora, qual é a maneira que ele tinha de mostrar que se matar o nosso corpo, nós continuamos sobrevivendo? Palavras são palavras, nada mais que palavras, já se dizia. Então só falar não adianta, gente. Chega assim, não, vocês fiquem tranquilos. Morrendo, vocês vão voltar para a espiritualidade, vão ficar como espíritos, podem voltar aqui. As palavras o vento leva. Ele tinha que mostrar. Então ele veio aqui disposto a passar por essa situação para nos mostrar. Lógico que a intenção dele foi essa, e ele veio com essa intenção e cumpriu essa intenção. Isso não tem nada a ver com o planejamento que nós estamos falando aqui. Que são reações às nossas ações. Se fosse esse tipo de planejamento que eu falei, Jesus teria que ter feito algo para justificar ele ser crucificado. Sim, claro. Aí perde todo o conceito dele de Messias, de Filho de Deus, etc. Ele vem mostrar, mas olha só, eu vou morrer da morte mais indigna que existe hoje, naquela época, que é ser crucificado. Vão me ultrapassar por lanças, vão fazer tudo, mostrar que o meu corpo está acabado. Provei que está acabado. Agora, no terceiro dia, eu vou voltar e vocês vão ver. Se tivesse morrido, como diz o outro, né, a Emília do Monteiro Lobato, morrido de morte morrida, morreu de uma síncope cardíaca, não, ele fingiu que morreu. O próprio Lázaro, né, teve aquela história de ter ficado lá morto, né, entre aspas, 4 dias, voltou e tal. Não, isso aí é um truque. Não, viram o cara crucificado, ser ultrapassado por uma lança. Então morreu mesmo, tá mortinho da Silva. No terceiro dia ele volta. Mas para mostrar. Aí se convenceu. Por isso que hoje nós estamos falando de Jesus. Se ele tivesse morrido de velho, não estamos falando nele aqui, numa boa. Era mais um profeta que teve aí, falou coisas bonitas e tudo bem, mas até hoje nós falamos de Sócrates por quê? Por causa da história da cicuta, não é? Da cicuta. Falamos muito mais de Sócrates por causa da história da cicuta. São essas coisas que chamam a atenção, que chocam a gente aqui, e a gente aprende com essas coisas. Então Jesus veio para o supremo sacrifício para mostrar para a gente, olha, não deem importância ao corpo, o importante é o espírito.
Só isso, mas não tem nada a ver com a nossa história aqui. Nós estamos em evolução no planeta. Jesus, quando esse planeta foi fundado, criado por ele já era um espírito evoluído. Já puro. Ele já deve ter passado por outras situações. Não, onde ele evoluiu, que eu não sei onde foi, de que forma foi. Ele não foi criado já evoluído, né? Ele foi evoluindo também. Ele passou pela fia das reencarnações como nós. Deve ter passado por algumas situações iguais às nossas aqui, de fazer coisa errada e colher o errado. Mas agora não, ele está num outro ponto. Ele veio aqui nos mostrar isso. Por isso que eu digo, não confunda Jesus com a gente. É outra coisa. É impossível, Paulo e ouvintes, para nós, seres ainda muito imperfeitos, espírito de terceira ordem, lá da questão 100 do Livro dos Espíritos, questão 100 e seguintes, né, do Livro dos Espíritos, onde Kardec fala da classificação, da hierarquia dos espíritos. Nós somos espíritos de terceira ordem. Não temos nenhuma condição, como vimos aqui na questão 10 do Livro dos Espíritos. Como é que nós vamos entender o incriado? Como é que nós vamos entender o eterno, o infinito? Onde começam os números? Onde terminam os números? Né? Quando começou Deus? Não temos essa condição. E Jesus, para nós, Paulo, pelo menos assim eu entendo, é a representação de Deus na Terra. Então, não temos nenhuma condição de nos equipararmos, de nos compararmos em nenhuma situação com Jesus. Estamos longe disso. E como lembrou o Antônio aqui, ele é o Cristo de Deus. E Cristo não é um nome, né? Lembrando que Cristo é um cargo, é um encargo, é uma função. Ele é o Cristo de Deus. Ele foi o formador, o criador do planeta Terra, do ajudante aqui do planeta Terra, do todo o sistema solar. Então, já espírito puro há 5 bilhões de anos. Como é que nós vamos nos comparar a esse? Não temos nenhuma chance, Paulo. Eu, pelo menos, assim entendo. Tá bom? A Selma Ferreira Mendes pergunta aqui, quer participar do Clube da Fraternidade. Ô, Selma, telefona, por favor, para 3386-1422. 3386-1422. Eu não sei se você está no Rio de Janeiro. Nosso DDD 21, tá? E lá, quem atender, normalmente o Cristiano Bernardo, que atende. Mas quem atender, aí você pede para fazer a sua inscrição no Clube da Fraternidade. Obrigado aqui a Selma Ferreira Mendes. E a quem mais quiser se associar ao Clube da Fraternidade, é só ligar para 3386-1422. Quem tem intimidade com a internet pode também acessar o nosso site, radioriodejaneiro.digital. E lá tem uma aba lá chamada Clube da Fraternidade. Aí você clica ali no Clube da Fraternidade e vai abrir lá uma página para você se inscrever. Então é importante que você, ou de uma maneira ou de outra, se inscreva, para a gente saber quem está cooperando, a gente poder mandar uma cartinha de agradecimento, falar aqui do nome de vocês, no nosso agradecimento, da nossa enorme gratidão por cada um de vocês que nos auxilia. Então, nosso grande obrigado a Selma Ferreira Mendes. Um abraço também para o Beto Orlando, lá do Rio Bonito. Mais uma vez você aqui, Beto. Obrigado pela participação. Sônia Regina, lá do Rio Comprido. A todos, e um abraço a todos da Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, Sônia. Também a Penha, lá de Belfo Roxo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua ajuda aqui. Márcia da Muda. Um grande abraço para você, Márcia. Obrigado aqui pela sua ajuda. Gesselano, lá de Nilópolis. Deixa eu ver aqui o Gesselano. Qual é o planeta espiritualmente e materialmente mais evoluído e o mais atrasado, pela visão espírita, que vocês podem falar sobre e pela visão espírita que vocês podem falar sobre o buraco negro, Triângulo das Bermudas? O Gesselano faz aqui uma mistura aqui de parte. Qual é a primeira parte da pergunta? Qual o planeta espiritualmente e materialmente mais evoluído e o mais atrasado? Você tem ideia de quantos planetas existem no sistema... Só na Via Láctea? Na Via Láctea? São não sei quantos bilhões de estrelas. Sim. Se você botar uma meia dúzia de planetas em volta aí, são meia dúzia de bilhões de planetas. Como é que alguém vai poder saber qual que é mais adiantado e mais atrasado? Não tem como. Tem como. Não tem isso. Impossível, Gesselano. Até porque mais atrasado ou mais adiantado é uma questão relativa.
Tudo é relativo, sim, não é uma coisa absoluta. Atrasado em relação a quê, né? Então é muito complicado, não tem como saber isso. E o buraco negro? A doutrina espírita não fala de buraco negro. Buraco negro é uma posição do universo, é uma estrutura que existe no universo conhecido, em que a gravidade neste local é tão forte, que até a própria luz sucumbe ali. Então, no centro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, existe um buraco negro que traga tudo que tem em volta de si. Ao chegar a certa distância, é tragado por aquilo ali. Isso aí, agora mesmo tiveram condições de tirar uma foto, sei lá, de um buraco negro. Então, isso é coisas que os astrônomos aí é que sabem, né? Mas existe isso sim. Quer dizer, a doutrina espírita está aqui explicando a astronomia. Inclusive porque na época de Allan Kardec, do Flammarion mesmo, não se tinha esse conceito, não se conhecia isso. E nem tinha esses instrumentos todos que nós temos hoje, saber. Né? O Einstein previu isso teoricamente. Agora, 100 e tantos anos depois, é que foram provar aquilo que o Einstein tinha assim, dito. Em teoria pode existir. 100 e tantos anos depois foram provar que existe. Mas a doutrina espírita não veio com essa intenção de nos dar aula de astronomia. Ela pode ajudar em alguma coisa no nosso raciocínio e tal, mas não faz parte. Que Triângulo das Bermudas, vamos falar com sinceridade, isso é historinha, né? Vamos combinar que isso é historinha. Ninguém até hoje provou coisa nenhuma a respeito disso. Só tem história. Na vida real, não estamos nem falando em termos espirituais, não. Só tem história falando do Triângulo das Bermudas, amigo. Não tem nada provado. Hein? Você acha que se tivesse alguma coisa real, aquilo fica na costa dos Estados Unidos ali, dá para ir a nado, aquela região ali da Flórida. Se os tubarões deixarem, né? Mas dá para você... Como é que essa marinha americana não ia ter uma definição concreta se isso existisse de verdade? Com toda certeza. Um abraço para você, Gesselano. Também um abraço para Marco Antônio, lá de Duque de Caxias. E o Adalto, lá de São Gonçalo. Grande abraço para você, Adalto. Muito obrigado aí pela sua participação. Entendemos aqui, respeitamos aqui as suas opiniões, são respeitáveis. E agradecemos muito aqui a sua participação conosco. Grande abraço para você. O Antônio dos Santos, está de Realengo. Desculpe a minha ignorância sobre o fato. Gostaria de saber se os espíritos inferiores possuem a possibilidade pela mente de trocar de roupa e como no mundo espiritual eles se vestem. Desculpa a ignorância. Como todos os espíritos se vestem, da maneira que uns podem ter poder de escolha das suas vestes, que já tem capacidade disso. Outros estão com a própria roupa de que eles se lembram quando estavam encarnados, porque é o que tem na memória deles, o que tem na cabeça deles. Entendeu? Então essa é o que eles vão lembrar. Quando ele se acordar e se vir, vai ver que está vestido com alguma roupa. Qual é a roupa que ele vai lembrar? Que estava a última. Agora, com o passar do tempo, o aprimoramento das suas instruções, for aprendendo alguma coisa, ele vai ver que aquilo tudo é da cabeça dele, do pensamento dele, da ideia dele. Aí ele tem capacidade de mudar o aspecto, a vestimenta. Tudo ele tem capacidade de mudar, mas depende do aprendizado, das instruções morais e intelectuais dele para poder fazer isso. Mas, em princípio, ele se lembra do que ele é e do que eles estavam. Aí está com os mesmos defeitos físicos, com as mesmas condições do que estava quando ele desencarnou. Antônio, me lembra aqui o julgamento da Joana d'Arc, né? Joana d'Arc foi muito criticada porque os inquisidores perguntavam a ela como é que os santos que ela via se vestiam, se eles estavam nus. Ela disse, vestidos como representantes da Igreja Católica, como ela os via. Então, eles se apresentavam para ela como ela entendia, como ela poderia entender a época dela. E lembrando, Antônio, o André Luiz nos alerta lá, nos lembra que o nosso pensamento é criador. Então, nós plasmamos aquilo que criamos. Se eu penso uma roupa, eu crio essa roupa. O Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, mostra aquele senhor até com aquela coisinha de rapé na mão, né? Com um potezinho de rapé na mão, mostrando com a roupa que ele vinha, com a perna mais curta, com a bengala. Então, os espíritos se apresentam como eles, desde que tenham condições para isso, se apresentam como eles querem, como eles podem, como eles têm condições de fazer. Ok?
A Luísa Paradiso, lá de Jacarepaguá, pergunta se ainda existe, se nós sabemos, se tem informações, de ainda existirem capelinos no planeta Terra. Os espíritos que vieram de lá. É possível que sim, né? É possível que sim. Que gostaram e ficaram. Outros cumpriram a sua parte aqui, acertaram as suas contas aqui e resolveram voltar para onde eles se sentiam mais felizes, né? Voltaram para sua pátria original. Mas outros, com certeza, devem ter gostado aqui das belezuras do nosso planeta, que, vamos falar a verdade, é um planeta muito bonito. Então, ficaram por aqui. Quem sabe eu não sou um deles, sim, o Valdemir. Sim, pois é, quem sabe não somos um deles. Porque não tem como, Luísa, identificar. Aí não tem como, né? Porque nós não nos lembramos mais. Claro, conscientemente, pelo menos, não nos lembramos. E os que ficaram aqui, muitos ficaram por gratidão até. Né? Porque foi aqui, no planeta Terra, que eles conseguiram se reerguer em termos espirituais. Então, por gratidão, eles ficaram aqui. Por gratidão, ficaram gratos a Jesus, ao Cristo de Deus, ao Cristo planetário e continuaram aqui. Mas não temos como identificá-los, ok? Obrigado aí pela sua participação. Quem participa aqui não tem nome, 0610, o final do telefone. Caros irmãos, sou psicóloga, amo o que faço, mas não consigo muito sucesso no que faço. Quase não consigo pacientes e luto muito. Faço especializações, estou sempre realizando cursos, até meu esposo reconhece meu esforço. O que será que está errado comigo? O que tenho que fazer? Consulta um psicólogo. Melhor que pode te ajudar é o teu colega aqui do lado, não sou eu não, é o Valdemir que entende disso. Você não colocou seu nome aqui, né? Mas não está fácil mesmo para ninguém. Eu sou psicólogo e posso dizer que depois da pandemia, a partir de março do ano passado, as pessoas pararam de fazer terapia, até pela insegurança. Eu vou gastar dinheiro com terapia e eu perco meu emprego. E muitos perderam emprego. E muitos têm medo de ser contaminados pelo vírus, isso aí. Também. Tem gente que não sai de casa. Sim, também muitos não têm condições de sair de casa, têm medo de sair de casa, estão com pânico. Então é muito difícil tudo isso, é muito complicado. Agora, o que a gente pode sugerir a você é não desistir, é trabalhar. E aí, amiga, lembrando aqui, isso pode, por favor, não me afirma, não dizer que eu estou afirmando, tá? Mas pode estar no seu planejamento reencarnatório, ter dificuldades, conseguir as coisas com dificuldades, com lutas, com mais dificuldade do que eu, por exemplo, se for os casos, ou de outra pessoa qualquer. Então, é importante que você não desista e continue lutando, continue buscando, continue estudando, porque a sua hora, com certeza, vai chegar. E aí, minha amiga, eu não sei se você faz, mas seria interessante você buscar. Sim, o Antônio brincou aqui, mas Não, eu falei com você, eu falei de verdade. Brincou de maneira séria, né? Buscar uma ajuda terapêutica, sim. Por que não? Né? Isso faz muito bem para a gente buscar essa ajuda terapêutica. A Michele Gonçalves aqui no YouTube, obrigado, Michele Gonçalves, pela sua participação. O Luiz Couto lá do Meyer. Pode parecer uma pergunta sem utilidade, mas tem uma curiosidade. Nos relatos da divisão de pão e peixe feitos por Jesus, sempre me surge uma dúvida em relação aos peixes. Eram comidos crus? Esse fato nunca é citado claramente. É uma pergunta curiosidade. Não, mas é uma curiosidade interessante. Né? A gente pensa nisso, né? Mas vamos supor, quem está relatando isso aí, se não me engano, é o Mateus que relata primeiro isso aí. Ele não foi preocupação dele, numa boa, de descrever como foram consumidos os peixes. Porque ele ficou tão impressionado com aquela profusão de pães e peixes totalmente inusitada, inesperada, que ele relatou, ele distribuiu pães e peixes para todo mundo. Eu tenho a impressão que cada um levou o peixe para casa para comer à sua maneira, porque ninguém comeu ali onde eles estavam. Parece que era numa área aberta para caber tanta gente. Não acredito que ninguém montou uma fogueirinha para comer ali. Estavam com fome, iam voltar para casa com fome sem eu ter o que comer. Acredito eu, veja bem, uma dedução que eu estou fazendo, que cada um pegou o seu pão,
e o seu peixe e foi para casa, que o peixe tinha que ser limpo, não é pegar o peixe que nem gato vai e come direto, não é assim. Então deve ter levado para casa e ter feito o peixe, cada um à sua maneira. Daquela maneira, acredito que a maneira mais fácil de se fazer era assado, né? Assava do que nem frito, nem cozido, não acredito. Mas deve ter feito assado o peixe, eu acredito eu. Ô Luiz, eu entendo a sua curiosidade. Eu concordo com ele. É uma boa curiosidade, sim. Com toda certeza. É pertinente a curiosidade dele. Mas aí, ô Luiz, vamos, como lembrou o Antônio aqui sempre, vamos simplificar as coisas. Vamos facilitar as coisas. Alguém que pode multiplicar pães e peixes, já não pode multiplicá-los prontos? Pode ser que também. Pode já ter dado o peixe já pronto. Claro, pode né? ter dado já assadinho. Já assado, já no ponto. Por que não? E isso, Luiz, é uma coisa que inclusive o Saibaba fazia. É isso aí, é mais difícil fazer o peixe. Já dá ele frito, pois é. Já não é difícil. Criar o peixe, multiplicar o peixe, sim, era muito difícil. Isso para muita gente. Para Jesus, não. Jesus conhecia leis que nós não conhecemos. Jesus tinha sentidos, aqui na questão 10 do Livro dos Espíritos, que nós não temos. Então ele tinha perfeitamente condições de produzir os peixes, multiplicar os peixes prontos para o consumo. E aí eu vou brincar, tá, Luiz? Até sem espinha. Já pronto. Se bobear, até com limãozinho cortado para botar em cima. Já com limãozinho cortado em cima e tudo. Tá bom, Luiz? Obrigado aí pela sua curiosidade, pela sua participação. A Angélica, lá de Brasília. Se a pessoa se conscientizar dos seus erros e repará-los nesta encarnação, na próxima, ainda lhe será aplicada a lei de ação e reação para esses mesmos erros? Ou seja, ainda terá um saldo a resgatar? Depende do que ele fez de bom, né? Se ele fizer o bem, olha só, aquela matemática do Pedro, né? Um ato de amor apaga 1 milhão... 1 milhão de pecados. Então, se ele fizer 1 milhão de erros, 1 milhão, se ele fizer um ato de amor, apagou aquilo, zerou a pedra. Certo? É a matemática de Pedro, não é minha, não, é a matemática do Pedro. Se você cometer 1 milhão de pecados, o que para nós não é difícil, né? Numa vida... Ele fala de uma multidão, né? Multidão. Não, quem falava isso, o Gandhi que falava de 1 milhão. Gandhi que falava. Chegava um número. Né? Então vamos diminuir a conta, mas... a matemática é essa. Olha só, o valor do bem é muito maior que o valor do mal. Por mais que nós achemos que eu fiz uma maldade terrível, essa maldade terrível, em termos assim, de quantitativo, é muito menor de um benzinho qualquer, de um beijinho que você der numa criança na rua. Entende? Um abraço que você der numa pessoa que está sofrida porque perdeu um amigo. Entendeu? O bem que você fizer é incomensuravelmente muito maior do que o pior mal que você fizer. Agora, nós não temos a menor capacidade de fazer o bem como deveria ser. Então, com certeza, vai ser difícil para nós apagarmos as besteiras que fizemos nesta vida para chegar na outra totalmente zerado. Até porque, lembre-se que nós temos vidas para trás, né? E você acha que nossas vidas para trás estão todas zeradinhas? Nós não estamos carregando muita coisa do passado ainda sem estar resolvida? Desde a época lá do Império Romano, por exemplo. Deve ter coisa que eu fiz naquela época muito antes, que não está resolvida até hoje. Sim. Pode ter certeza. Não dá conta de resolver tudo. A gente vai aos pouquinhos, né? Mas agora, a sugestão, não pense na matemática. Pense só em fazer o bem. Deixa que Papai do Céu resolve a sua conta. E depois que tivermos efetivamente reparado, não teremos que reparar de novo, Angélica, obviamente, né? A justiça divina aí é muito mais abundante do que a nossa justiça. Não? Aqui na Terra eu pago um erro e está resolvido. A justiça divina, com toda certeza, muito mais. Agora o problema é que eu faço um bem e faço mais um monte de maus, né? De males, né? Faço um bem, mais uma porção de erros. Isso vai acumulando. Então, por isso que eu pago algumas coisas, reparo alguns erros, mas ainda vou ter coisas para reparar, porque tem erros que eu vou cometendo de novo. Lá no capítulo 5 do Evangelho, né? Causas atuais e causas anteriores das aflições, Kardec explica isso. Uma boa parte das nossas aflições não são das causas anteriores, ou seja, de vidas anteriores.
São desta São vida novinhas mesmo, em folha. novinhas em folha. São zerinho. Então nós cometemos os grandes equívocos. E aí, obviamente, nenhum iota, nenhum jota, nenhuma vírgula vai se passar sem que se cumpra a lei de Deus. Então, mas a lei, de novo, é de amor, justiça, caridade, misericórdia. Então a gente tem que ter isso em mente. Ok? Angélica, aí de Brasília. Obrigado pela sua participação. Marcelo Davi, do Rio de Janeiro. Programa maravilhoso, Marcelo Davi, do Grupo Espírita Amigos da Luz. Obrigado, Marcelo Davi, pela sua participação também. O Paulo Roberto aqui da Taquara, se havia um programa livre-arbítrio, o Paulo, de novo, a questão de Jesus aqui, não temos como nós nos compararmos em nenhuma hipótese a Jesus. Jesus veio para nos mostrar que a matéria não tem valor. Não tem valor, não. Não tem tanto valor quanto... Ela tem serventia para a nossa evolução, sim. mas não tem o valor que a gente dá a ela. Sim. E lembrando aqui, Paulo, ele sempre falava, o meu reino não é deste mundo. Tanto é que ele vai para a cruz e os cristãos iam para o circo, iam para as feras, iam felizes, iam sorrindo, porque sabiam que estavam adentrando um reino que nós não podemos nem imaginar. Por isso, Paulo, é muito difícil, é impossível para nós fazermos esse tipo de comparação aqui com Jesus. Tá bom? Obrigado aí pela sua participação. Senhor Valdeni Antônio, boa tarde. Tem uma doença no olho que impede que eu chore. Gostaria de saber por que toda vez que alguma notícia me abala, sinto uma profunda tristeza e não consigo chorar. Mas veja bem, se você falou que isso é uma doença que já está diagnosticada como uma doença que impede que você chore, quem pode dar a explicação é o oftalmologista. É o oftalmologista. Nós não temos nenhuma condição de falar a respeito. Uhum. Impossível, Norma, da gente fazer isso, responder isso efetivamente. Né? Você sentir tristeza, ok, eu também sinto. E às vezes eu choro. Mas eu tenho a possibilidade de chorar. As minhas glândulas, será que são glândulas lacrimais? Deve ser, né? Elas estão funcionando bem. Então eu posso. As suas não estão. Aí você tem que conversar com o médico. Ela deve estar querendo saber por que ela não funciona bem. É a mesma coisa que eu pergunto, por que meus ouvidos não funcionam bem? O Antônio usa aparelho de aparelhos, audição, dois aparelhos. Então, por quê? Eu não quero saber, vai boa. É melhor não saber, Eu não né? quero nem saber, estou sendo sincero. Se algum espírito vier falar assim, Antônio, vem cá, eu quero te informar por que você não ouve bem, que você perdeu a sua audição. Eu falo, não quero saber. Eu estou tentando consertar, você não vem me botar tristeza mais na minha vida, não. Deixa eu tentar resolver aqui, praticando bem, para não voltar surdo na próxima. É exatamente isso. Obrigado, Norma, pela sua participação. Mais uma vez aqui, quem participando conosco, voltando aqui ao nosso YouTube, estou gostando muito do programa, Fênix, do Rio de Janeiro, gostando muito do programa lá de Vigário Geral. Obrigado a Fênix, que se renova a cada dia. Celina Wegnart também participando conosco, obrigado. Pedro Oliveira, que Deus, através do Cristo e sua espiritualidade, continue a lhes abençoar pelos ensinamentos. Pedro Oliveira, estou no serviço aprendendo com vocês. Paz e bem. Nós também, Pedro, aprendemos aqui muito com os nossos amigos que participam conosco. Então, vamos, a Isabel Mirandella lembrando aqui da importância de darmos o like para o programa. Estamos agora com os likes compatíveis, né? Temos aí 236 likes. Então, as pessoas... É interessante também que as pessoas entram no YouTube, dão o like e depois voltam lá para o radinho, volta para outro aplicativo. Mas é importante que elas participem aqui conosco do like. Então, e depois, se você puder compartilhar com pessoas que você acha que o programa ajudaria, que tem alguma coisa importante que poderia ajudá-los, então compartilhe também o nosso programa depois, que ele vai ficar na nossa playlist aqui do Respondendo aos Ouvintes. Um abraço para você, obrigado Isabel, lá da Califórnia. Eudineia Matos, gosto muito desta frase, aqui se faz, aqui se repara, lá de São Gonçalo.
É isso, Edneia. É um título de um livro que eu lembrei aqui do nosso irmão Gerson. Aqui se faz, aqui se repara. Porque o Gerson não se paga, se repara. Eu vou refazer, porque nós temos essa coisa, aqui faz, se paga. Eles não, aqui se faz, aqui se repara. É mais condizente com a lei de Deus. Pagar é muito mais fácil que reparar. Claro, claro. Pagar é simples. Porque para reparar... É mais complicado. Sim, reparar eu preciso eu me rever, reconstruir e principalmente me reconstruir. Eu preciso olhar a besteira que eu fiz, em que condições eu estava e a partir daí voltar para mim mesmo, começar a me olhar e me reconstruir. Por isso, Edneia, é muito mais difícil a reconstrução do que o pagamento. E por isso que a Joana nos lembra lá que nós precisamos tirar a palavra culpa do nosso vocabulário. Porque culpa não ajuda. O que ajuda é a responsabilidade. Eu não sou culpado, eu sou responsável. Eu fiz uma coisa, eu não sou culpado por aquilo, eu sou responsável. Eu tenho que reparar, Edneia, querendo ou não. Eu tenho que reparar, porque faz parte da minha Vamos perguntar o seguinte, o que é mais fácil para nós? Vamos supor que você entrou na minha casa e quebrou lá um vaso lá, que minha mulher tinha bonito. Falou, Antônio, olha só, foi o seguinte, aqui o dinheiro você compra um vaso novo. Ou você fala assim, não, Antônio, eu vou consertar, vou colar caco por caco. O que é mais difícil? O mais fácil é você dar o dinheiro para comprar um novo. Paguei. Novo, né? Não, amigo, vai reparar, vai construir o vaso todo novamente, bonitinho, deixar como você encontrou. Por isso que o Gerson estava certo, fala, não é para pagar, reparar, porque a lei manda reparar. Não é pagar não, é reparar o que fez. A Isabel Moraes, lá da Califórnia, faz um comentário interessante aqui. Disse, o Antônio de Pada sempre me faz sorrir com as explicações dele. Ele fala como se estivesse aqui na minha sala tomando um cafezinho comigo. Posso ser sincero com você? Não gosta de café? Não, veja bem. Não, eu tomo café assim. É o meu jeito. Eu sou assim, na minha vida toda, no teu trabalho eu era assim, lidando com o operário, lidando com os donos das empresas, é o meu jeito. Eu estava falando com a minha mulher outro dia, eu acho que se você está me aturando há 44 anos, é porque eu sou um sujeito bem-humorado, porque senão você não ia me aturar. Eu falei, é verdade, você realmente é um cara bem-humorado. Então eu sou assim em casa, tem que ser assim aqui também. Por que eu tenho que ser diferente aqui do que eu sou? E eu acho que a melhor maneira de a gente aprender as coisas é com bom humor. Não posso chegar aqui e tentar passar alguma coisa que eu acho para vocês de uma forma sisuda, carrancuda. Eu tenho que ser do meu jeito. Senão não vai, eu vou ser hipócrita. E não vai sair com verdade. Eu tenho que ser eu. Agora, se as pessoas não gostam desse meu jeito, tem todo o direito de não gostar. É só mandar uma carta pro Valdemir aqui pedindo para me trocar. É simples, mas eu vou continuar sendo assim, numa boa. Obrigado, Isabel, pela sua participação, é sempre importante. O Si Pascoal diz aqui, assiste pela TV, não tem como dar o like. Adoro esse programa. Tem sim. Tem sim. Claro que tem. Tem sim. Tem uma maneira aí de você dar like. Eu dou like vendo pela televisão. Né? Tem sim. Clica lá no Enter e joga a setinha para cima, vai aparecer um monte de coisinha, 3 pontinhos. Naquele 3 pontinhos você clica em cima, vai aparecer uma mãozinha lá com o dedinho para cima, like, dislike. Tem tudo ali. Se inscrever. Sim. Entendeu? Ali tem sim. Na TV tem sim. Você só não pode mandar pela TV mandar comentários. Ele disse que foi para o PC só para dar o like. Obrigado, Si, pela sua participação. É importante esse like, mas você pode fazer isso sim pela TV. Eu não tenho como fazer comentários, como lembrou o Antônio, mas fazer para dar o like com toda certeza. Eu faço isso quando eu estou em casa, eu sempre faço isso. A Carla Fabiana Crespo. Boa tarde, amigos. Ouvindo do Facebook e vim dar o like aqui no YouTube. Gratidão. É isso que eu estava falando. Muita gente, né? No Facebook pode dar like também, né? Dá like 2 vezes. Dá no Facebook e dá no YouTube. Então, obrigado aí pela participação de cada um de vocês. Voltando aqui pelo nosso Facebook agora. Um abraço aqui para muita gente participando conosco aqui. Adriana Agreles, lá de Mesquita. Obrigado, Adriana, pela sua participação. Lá do Luz Divina de Mesquita. A Mariette Francaroli. Sou pacífica.
Mas tem pessoas que ficam tremendo quando estão perto de mim. O que pode ser isso? A pessoa treme quando está perto Quando dela? está perto dela, Ela é pacífica, ela é tranquila, é equilibrada, tranquila. Não, mas olha bem, se treme é porque ela foi atingida por alguma coisa. Em tese, deve ser alguma vibração que a faz tremer também, né? A vibração é tremida, não é verdade? Então treme. Se você é pacífica, deve ser uma vibração boa. Se elas estão tremendo porque sua vibração é boa, aleluia. Tá ótimo. Então tá bom. Agora tem que ver aí, Fran Caroli, perguntar às pessoas. Ela tem que perguntar a si própria se realmente a vibração que ela está mandando é pacífica mesmo. Pois é, e como as pessoas se sentem. Porque Kardec fala lá no capítulo 12 do Evangelho da atração e repulsão dos fluidos, né, do amar o inimigo. Né? O coração não bate da mesma maneira na presença de um amigo que de um inimigo. Então os fluidos são diferentes. Então, como são esses fluidos que você está emitindo, Mariette? Aí pergunte a você mesmo, pergunte a pessoa, como é que você está sentindo? Se são bons, maravilha. Beleza. A pessoa pode dizer, eu estou tremendo aqui de paixão, tá ótimo. Claro. Um abraço aqui para Thaís Arthur. Obrigado, Thaís. Fazendo almoço e escutando a rádio. Obrigado. Fala em fazer um almoço. Essa hora, né, Thaís? É para dar fome aqui na gente. Leonora também participando aqui, diz que já curtiu, compartilhou. Obrigado, Leonora. Também Ditinha Araújo, sempre conosco aqui, lá de Frei Luís. Obrigado pela sua participação. O azul hoje está prevalecendo. Ficaram lindos, diz a Ditinha. Ficamos não leva mal não. Sempre fomos. Somos, Ditinha. Não ficamos nada, Ditinha. Que é isso? Quer dizer que se eu verde e amarelo passa a ser feio? Que é isso? Sou bonito com qualquer cor, amigo. Um abraço, Ditinha. É esse bom humor que a gente está falando aqui. Eu acho que vou depender do arco-íris para ser bonito, Valdenir. Tá certo. Eu gosto muito também do jeito que o Antônio explica. Diz aqui a Eliana Vilela. A Rosa Ocada também, lá de Curitiba. Curitiba, né, Rosa? Participando conosco. Tem algumas pessoas aqui que a gente começa identificando já pelos bairros, né? Por onde está. Acho que é de Curitiba, assim. Participando conosco aqui. Berimboca, não, aqui é Zineida. Boa tarde, queridos amigos dessa rádio maravilhosa, antiga companheira. Ok. Berimboca, pela misericórdia divina, nos ensina a doutrina espírita que também há aquela reencarnação compulsória, que o espírito não participa do seu planejamento reencarnatório, por não ter condições para isso. É certo? Não, veja bem, é aquela história. Não participou do planejamento reencarnatório. Ele não é isso. O planejamento ele que criou. Ele não participou, foi da misericórdia direta daqueles espíritos bons. Deixa eu explicar aqui então como eu entendi. O planejamento ele criou quando praticou as ações. Como usou o livre-arbítrio dele. Está planejado, está plantado. Agora, os espíritos merecedores recebem a ajuda dos espíritos superiores que vão lá ajudá-lo a encarar aquilo que vem pela frente. Administrar da melhor forma que não sofra tanto. Agora, aqueles que não são merecedores, como você falou, vão reencarnar compulsoriamente, porque não tem condições ainda nem de assim, receber diretamente ou conscientemente essa misericórdia, existe. Agora, nem por isso os espíritos não estão lá perto dele. Entendeu? Nem por isso não estão sendo misericórdios com ele, mas não podem nem agir, porque essa pessoa não permite que essa ação seja assim tão flagrante. A ação acaba sendo indireta, porque Deus não abandona ninguém, por maior que seja o facínora. Ele tem do mesmo item, no mesmo capítulo 11º do Evangelho, tem lá, acho que falando daquele germe que tem no coração de qualquer pessoa, até do facínora. O germe do amor está lá dentro. Está lá dentro. Então Deus não abandona ninguém, porque Deus está dentro de cada um, Deus está dentro de tudo. Agora, a pessoa que não quer, vamos respeitar, agora vamos ficar de longe, vigiando, né? É aquele filho rebelde que vai, eu vou sair mesmo, vai, mas o pai e a mãe continuam orando, vigiando, tá no radar, não vai dar, deixa ele se virar, não. Eu não quero ajuda, mas eu tô aqui de longe tentando fazer o possível. É assim que agem os espíritos bons. Agora aqueles que já entendem, já fizeram por onde, dá para conversar, explicar, olha, melhor assim, melhor assado. Mas a misericórdia divina está em todo o universo. Deus é amor, como disse João lá na sua epístola, né? E nada existe fora desse amor. Exatamente.
E Paulo, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 28, tá? Eu sei de cabeça porque eu vi isso ontem, tá? Não é porque eu decorei... Tá fresquinho. Não decorei a Bíblia, não, né? Mas ontem eu estava vendo isso, estava fazendo um estudo da introdução do Evangelho, e tem uma parte lá que Deus é amor. Então, e Paulo, lá no Atos dos Apóstolos, diz: em Deus existimos e em Deus nos movemos. Então nós não existimos sem Deus, nós só existimos porque Deus nos ama. Nós existimos no amor de Deus. É esse amor que faz com que nós nos movemos nesse. Nos movemos no sentido de caminhar para Deus, no sentido de crescermos na direção de Deus. Esse é um movimento que nós fazemos. Como a luz, né? A planta procura a luz para fazer a fotossíntese. Nós procuramos Deus, porque nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus. Diz lá o Emmanuel, Paulo, Joana, todo mundo fala isso. Somos herdeiros de Deus. E como lembrou o Antônio, o João não, o João é outro, né? Como lembrou o Antônio, né? Deus é amor. Lembrando a fala do João, né? Deus é amor. Se Deus é amor e nós somos herdeiros de Deus, então também, por nossa vez, somos amor. Por isso que Jesus nos afirma lá no Sermão do Monte que nós somos a luz do mundo. Precisamos fazer brilhar a nossa luz. Mas voltando àquela primeira pergunta, uma das primeiras perguntas do dia de hoje, né? Sobre Deus, a gente um dia vai conseguir entender... Do Tyson, lá de Petrópolis. Conseguir entender melhor que Deus está em cada menor partícula que exista no universo, de qualquer coisa, porque não existe vácuo no universo, nós já aprendemos isso. Então ele está composto de alguma coisa, alguma substância que seja, por menor que seja o seu tamanho. Deus está ali. Deus faz parte. E essas substâncias de que nós nos compomos. Então, Deus está dentro de cada partícula do nosso corpo. Deus está nessa partícula, em cada átomo, em cada próton, nêutron. Deus está dentro disso. Então, por isso que Jesus falou que Ele sabe cada árvore, cada folha que cada árvore Ele sabe, cada passarinho que morre Ele sabe, cada fio do cabelo está contado. Porque Ele está dentro de cada partícula, está dentro de nós. Aí a gente vai começar a entender melhor essa história de infinitude. Entende? Porque Deus não é um ser. Sim, claro. Ele não é um ser. Ele está... Por isso que nós não conseguimos... Na Gênesis fala que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus está dentro de nós. Mesmo naquelas coisas que nós achamos feias, ou horríveis, ou mal cheirosas, Deus também está lá, gente. Claro. Deus está em tudo, né? Deus está em tudo. Ali, eu estou fechando aqui, né, só para acabar nosso programa aqui. A Lília Matos. Boa tarde. Minha mãe tem 83 anos, não é espírita. Às vezes acontece coisas que deixam ela bem impressionada. Recentemente, uma caneca de vidro, ainda vazia, sem nada dentro, trincou toda. Será que isso pode ser um problema espiritual? Como sempre a gente fala, né? Poder pode. Mas se é ou não é, não estamos aqui nós para saber. Você pode contar com essa possibilidade, pode ser. Mas pode não ser. Agora, se isso se repetir mais vezes, aí, vamos dizer assim, essa certeza começa a ficar maior, né? Sim, perfeito. Não foi um caso específico. Não. Aí você pensa, bom, de repente tem alguma influência mediúnica aqui e tal. Pode ser. Mas nós temos que estar abertos a todas as possibilidades, né? Aí voltamos àquela história do quântico, né? Sim. A mecânica quântica é o ensinamento das possibilidades. São as possibilidades, tudo é possível acontecer. Não é cartesiano que é uma resposta só. É um universo de respostas, todas as possibilidades são possíveis. Agora, vai depender de você observar se acontece mais vezes ou não, ou se for só um evento. Um abraço aqui para a Norma de Todos os Santos, que voltou a falar conosco aqui. Elisa, lá de Campo Grande, também participando. O Hilton, lá de Itaboraí, deu o like. Obrigado, Hilton, muito obrigado pela like de cada um de vocês. E ficou aqui a questão da Iriné de Duque de Caxias, que eu não vou ter tempo de responder, Iriné. Eu vou pedir desculpas para deixar para a próxima semana. Aí não vai ser o Antônio, o Mauro vai estar aqui e vai responder você na próxima semana essa questão aqui que você deixou para nós. Estamos fechando aqui o nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado ao Antônio aqui pela ajuda, pela ajuda preciosa aqui, né? Pela preciosa ajuda. O Gerson Viola,
Pablo, o Clever. Aqui a gente vai fazer uma alternância aqui de técnico. É o time de técnico aqui. Muito obrigado. A Sheilinha no telefone. E você, do outro lado, muito obrigado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, apresentou Respondendo aos Ouvintes.